Olá, pessoal! Está no ar o canal Segredos do Mundo. Ele está aqui de volta, o ufólogo Cláudio Suenaga. Eu tenho muita consideração aqui pelo Cláudio Suenaga, né? Se não me engano, acho que deve ser, acho que a quarta gravação, tem que contar lá, né? O Cláudio é muito respeitado nesse mundo ufológico aqui no Brasil, né? O Cláudio já escreveu alguns livros também pelo pessoal da revista UFO, né? Então ele vai falar vários assuntos aqui que nós vamos tentar abordar. O que anda acontecendo, o que já aconteceu no mundo da ufologia, né? É isso aí. Tudo de bom, Cláudio? Como é que vai? Ô, meu caro Eduardo, beleza? Como é que você tá? Mas eu não sou nada aí não, rapaz. O que você falou aí, eu não sou absolutamente nada, não sou ninguém, não sou nada. Que isso, Cláudio? Mas eu acho que deve ser a quarta, não? Que a gente faz. É a quarta, perdi né? as contas já, fizer um monte já. Uhum. Mas é isso aí, rapaz. Hoje nós vamos, então, o assunto está aberto aí. A gente não tem nada fixo. A gente está vendo aí o que vai rolando aí, né, na nossa conversa e tudo mais. Sim. Tá bom aí? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, tá tudo bem. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Se tiver já perguntas. Sim. Peraí, só um minutinho, deixa eu só resolver um negócio aqui. Pronto, acho que melhorou. Mas já que você falou dos meus livros, então vamos começar. Aqui não temos um assunto ainda. Vou começar. Posso mostrar os meus livros? Pode, fica à vontade. Aí eu fecho a tela aqui e você vai mostrando. Aquele negócio, você falou que eu sou isso, sou aquilo, ninguém me conhece, na verdade. Você fala isso daí, ninguém me conhece, né? Então eu vou mostrar os meus livros. Aqui eu fui o primeiro, que é o Contatado. Sim. Certo? Todo mundo conhece. Eu não vou ficar falando aqui. Sim, que é cada um do livro. Porque, você já foi em várias lives também, né, Cláudio? Falar já. Já foi em várias lives, né, Cláudio? 50 Tons de Grace, meu segundo livro. Esse é legal, assim, tá aqui a edição espanhola do 50 Tons de Grace. Foi parar na Espanha também isso aí, né? E foi editado no Chile. No Chile também, olha. No Chile, e tá circulando aí pelo mundo espanhol. Tá na Amazon. Tá. Na Amazon. Na Amazon. Os outros dois já. Aí só com a revista UFO e eu tenho também em formato e-book no meu Patreon. Sim. Mas aí a edição em papel tá difícil. Aí seria reeditar esses livros. Agora, o Encontro Cercano, vocês encontram aí fácil no Amazon. Se bem que eu vou falar, eu não tenho nada a ver com o preço, tá? Eu acho o preço muito salgado. Muito salgado, né? Eu acho, mas não sou eu, não fui culpado disso. É a editora, não tem nada a ver. A editora e a Amazon. Eu não sei se as pessoas sabem, mas a Amazon ele cobra taxas altíssimas, sabe? Cobra umas taxas muito, muito altas dos editores, dos que publicam, dos que colocam os livros na plataforma, né? Muito caro, e a Amazon às vezes dá muitos problemas de demora na entrega. Depois o pessoal reclama, pensa que eu que sou culpado, né? Sim. O autor aqui não tem nada a ver, porque o autor, quando ele entrega o livro para a editora, a editora fica responsável por tudo, pela distribuição, pela venda, né? É verdade. Eu não tenho mais nada a ver com o livro, praticamente, sabe? Até assim, os direitos autorais pertencem mais à editora do que a mim. A editora só me paga, assim, me dá os royalties, assim, uma vez por ano. Vocês já viram disso? Uma vez por ano só, que eles acertam com você os royalties. Você nunca sabe também se aquilo que estão te pagando é o que realmente vendeu, sabe? Mas, sim, nossa. É assim, a vida de escritor é uma tristeza, uma desgraça. Pessoal, bom, o meu outro livro é esse aqui, ó, Illuminati. Illuminati, né? Deixa eu fechar aqui. Eu acho que esse aqui é o meu livro mais requisitado. Requisitado. Esgotou aí a edição, está em falta. Só que também estou aguardando um outro editor. Nossa, porque o pessoal se interessa, né? Aqui em casa, daquela coleção online que vem o OVNI, NASA, eu tenho Illuminati, a revista Illuminati, né? Eu tenho. Legal. Legal. Então, o Illuminati, eu tô aí para ver se eu relanço ele, tá? Vou ver se eu relanço. Porque esses assuntos o pessoal gosta também, né?
Isso aqui é, assim, tem um público muito maior, né? De pessoas que vão atrás de sociedades secretas e tal. E eu tenho isso aqui só em e-book também, por enquanto, no meu Patreon, em formato e-book. Você tem em e-book, quem tiver interessado, né? Bem baratinho, viu? É lá no meu Patreon, é patreon.com/Suenaga. Entra lá na loja, na minha loja. Eu vendo assim por um preço simbólico, sabe? Porque você precisa, você não pode dar de graça ali no Patreon, você tem que fixar um preço. Eles te obrigam a fixar um preço, sabe? Aí eu coloco o preço mínimo, entendeu? Sim. Só que tá em dólar, né? Que tá um negócio, o dólar tá subindo aí. O dólar tá subindo. Aí o pessoal reclama também, pô, mas não tenho culpa. Não tem culpa mesmo, né? Por causa aí das medidas aí de ontem, do Trump. Você viu aí? 50% das tarifas? Isso aí os políticos já estão descendo a lenha, né? Nisso aí, né? Ixi. Nossa senhora, isso aí já tá dando muita lenha para queimar, né? Muita farofa no ventilador. Mas isso aqui é o Açaís Hebraicas da Terra do Sol Nascente. Tá? Legal. Isso aqui é muito fácil esse aqui é um livro de adquirir, pequeno. Né? Esse é um livro pequeno, tem o menor livro meu, tem 150 páginas. Dá para ler numa tarde, viu? Dá, aqui, né? Dá para ler numa tarde. E é sobre sociedades secretas no Japão, as origens ocultas do Japão, que ninguém conhece. Eu acho que você falou nas primeiras gravações isso, tô lembrado. Então. Essa aqui é muito fácil de comprar, porque ele está na loja da revista Enigmas. Né? Só entrar lá a revista Enigmas. Lá do André de Pierre. É só entrar do André de Pierre. Você não conhece? Já ouvi falar do André de Pierre, já. Então é só entrar lá no site da revista Enigmas, né? Acho que é revistaenigmas.com.br, algo assim, e entrar lá na loja, e esse livro aqui está bem fácil de ser adquirido. Então é isso daí, meu caro Eduardo. Isso aí. O que a gente vai falar aí, rapaz? Ixi, rapaz. Olha, falando do Trump, né? O Trump tinha prometido... Opa, o que foi? O Trump tinha prometido que ia abrir os arquivos sobre OVNIs, né? Então, eu não sei se é verdade o que tá rodando. Eu vi isso daí já faz o quê? Mais 2 semanas num site, né, aí do Facebook, que diz, né, eu talvez acredite que esses grandes governantes já viu esses seres. E tava falando que ele teve contato com nórdicos, né? Vai saber, né? Então, essas histórias já rolam há muito tempo. Tem há muito tempo, o famoso pacto. Sim. Que isso aí, olha, é uma história aí, é um mito da ufologia. É o mito, Quando eu falo mito, é porque não existe nada... comprovação. Um documento, algo assim mais substancial. Né? Sim. Então, tem aquela história do que o Eisenhower fez um pacto, né, com seres na época do governo dele, nos anos 50, e até a filha do Eisenhower... A filha não, a bisneta do Eisenhower aí, né? Ela gosta de ufologia, bisneta do Eisenhower, e ela gosta de ufologia, assuntos místicos, tudo isso. Sim. E ela não chegou a conhecer o bisavô pessoalmente, né? Ele já tinha morrido, mas ela parece que sabe algo, né? Alguma coisa foi passada para ela. Uhum. Ela disse que realmente o Eisenhower fez um pacto. Esse pacto se chama Pacto de Greada. Greada. Você pode pesquisar aí na internet, eu já até escrevi também uma matéria sobre isso. Pacto de Greada, do Eisenhower. É mais um mito do que propriamente não dá para dizer que é um fato, porque é fato histórico, algo assim, porque realmente é um negócio apócrifo, não tem prova nenhuma. Mas é uma história que está rolando já há algum tempo. E a filha do Eisenhower, ela diz que realmente o Eisenhower fez esse pacto aí. E a filha do Eisenhower também acho que é uma contatada também. Acho que ela já teve contatos. E vira e mexe, ela dá entrevista, fala, né? Já deu muita entrevista. Agora, é aquilo. Precisaria de uma prova. Agora, veja que durante o governo Eisenhower aconteceu aquele famoso caso da invasão de Washington. Invasão do Washington. Em 1952, em que
uma esquadrilha de OVNIs invadiu Washington, a própria capital dos Estados Unidos. Isso! Eu achei isso daí. Isso é um dos mais... Vocês encontram isso também no YouTube de monte aí. Tem vários vídeos, até das filmagens originais dos OVNIs sobrevoando o Capitólio. O Capitólio, que é branco, que é aquele todo branco, né? Isso, é a cúpula, né? Aqui, até o José Maldonado veio aqui e falou também esse assunto, o colega do Petit, né? Então, exatamente. Então, isso é um fato, né? Vamos dizer, que a invasão de Washington é um dos casos ufológicos mais bem documentados, e que está em vários livros de ufologia. O Hynek pesquisou isso, o próprio Hynek. É a série Blue Book, né? Aquela série... Blue Book, é muito bom. Pena que, infelizmente, não fizeram mais, porque ficava falando que não estava dando hip-hop nos Estados Unidos. Que pena. Fiquei sabendo disso. Olha, isso aí é um negócio assim... É lamentável, porque o mundo inteiro... Eu tinha certeza que o mundo inteiro estava gostando, né? Lamentável. Esse de audiência, pô. Eu assisti, que foi até o 3 só, né? Pelo jeito, né? Então, Não, eles deveriam, então, por respeito ao público... Sabe? Não está dando muita audiência. Tudo bem, mas por respeito ao público, o que eles deveriam fazer? Terminar, né? Vamos pelo menos fazer mais uns 2 ou 3 episódios fechando a série. Fechando a série. Não deixando o negócio aí sem ponta nenhuma. Né? Fechar as pontas. Sabe? Star Trek, por exemplo. Star Trek foi a série clássica, que começou a ser rodada em 66, né? Uhum. Ela foi também encerrada abruptamente no terceiro ano, né? Em 69 a série foi interrompida lá. Eles, na verdade, queriam acabar até antes, sabe? Eles iam acabar antes, porque a série, na época, nos anos 60, na época hippie, a série ela não tinha audiência nenhuma praticamente, a Star Trek, certo? Não tinha mesmo audiência? Não, muito pouco. Assim, eu acho que era eles ficavam assim, lá em 90º lugar de audiência, uma coisa assim. Mas você tinha um público que gostava. E quando eles anunciaram que iam cancelar a série, no segundo ano já, aí um monte de gente enviou carta para... Eles inundaram o estúdio, né, a produtora de cartas, até o Martin Luther King escreveu. O Martin Luther King era fã da Star Trek e protestou. Dalai Lama... Nossa, sério que chegou a isso? Carl Sagan, um monte de astrônomos. É que assim, eu acompanhei, não é que é muito da minha época, mas o que eu gostei mesmo foi quando a Disney comprou os direitos tudo do filme Star Wars, né? Que o George Lucas, aí em 2000 fizeram o início, porque o início ele falou que não conseguiu fazer, porque não tinha aquelas tecnologias que tem hoje no computador, aquelas partes gráficas, né? Aí ele voltou. Aí foi até bom a Disney ter comprado os direitos do filme Star Wars, né? Né? Porque eles estão, né? Então, bom, eu não sei se foi bom. Eu não sei se foi bom, mas eu acho que foi, não sei, né? Funciona na base da grana, então. O George Lucas, é lógico que ofereceram um caminhão de dinheiro para ele, né? E ele vendeu, Porque ele tem muitos. Sabe por que eu falo isso? Ele tem muitos personagens que só foi revelado depois da compra, né? O Madarion, acho que é Madarion que fala, né? Acho que é. Então. Mandalorian, né? Isso, eu falei errado. Isso, muito legal, eu assisti. Eu sou fã. Eu assisti todos os episódios também. Eu gosto, também sou fã. Eu também assisti. Eu gostei bastante. O Obi-Wan, eu gostei mais ainda, rapaz. Eu achei sensacional. Eu gostei muito do Obi-Wan. E tem aquela mulher que tem um cabelo acima. Isso. Essa daí eu baixei. Acho que uns 3 episódios. Eu baixei essa série aí, mas eu não vi até agora. Eu não tive tempo e não sei. Ela não me deu aquele estalo para ver, sabe? Uma hora aí, talvez eu... Aí quando você começa a assistir, você não quer parar mais, né? Assim, você começa a ver, você não... mas eu vou ver se é boa mesmo. Algumas pessoas falaram que é bem ruimzinha essa série aí, mas eu vou uma hora aí vou assistir. Agora, voltando lá ao assunto, meu caro, então, aí mandaram cartas de protesto, né, lá para o estúdio, e aí o que aconteceu? O estúdio falou assim, tá bom, vamos fazer, então, vamos continuar. Aí eles fizeram mais um ano, que foi o terceiro ano, né, Star Trek. Aí fizeram só mais esse ano aí, mais um. Aí acabou no terceiro ano, mas pelo menos
eles estenderam um pouco. Agora, a série clássica também não teve um final, né? Teve um lá, aí eles encerraram com os três, o McCoy, o Kirk e o Spock descendo pelo elevador do Enterprise. Fecha o elevador assim, desce, aí acaba ali a série clássica. Mas um episódio... Sabe o que eu acho interessante nisso, ô Cláudio? O Spock, parece que existe seres humanos que tem aquela orelha igual a dele, né? Parece que existe mesmo, né? Parece, né? Deve ser algumas pessoas têm... eu já vi pessoas assim com uma orelha meio pontuda. Não, eu tô falando isso porque eu não sei se é verdade. O pessoal manda alguns pessoas que viu esses seres que tinham essas orelhas. Agora não vai saber, né? Pode ser que sim, Não, né? isso. Então, tem vários casos ufológicos que, das duas, ou foram influenciadas pelo seriado Star Trek, né? Pessoa, de alguma maneira, se influenciou pelo Star Trek e relatou o ser que viu baseado no Spock, ou realmente vai que exista aí alguma raça alienígena com o mesmo biotipo do Spock. Não sei. Agora, era especulação, lógico, aqui. Estou viajando na maionese. Veja, o caso Carran, por exemplo, lá se não me engano, o Carran, né, da Bianca, o caso da Bianca, é o Carran. Tem gente que não acredita nessa história, né? Mas lembra muito Spock lá, o ser que eles que eles viram, né? Lembra bastante. Teve um caso também que foi pesquisado pelo Reginaldo de Ataíde, lá do Centro de Estudos Ufológicos lá de Fortaleza, e de um caso que eu até mencionei aí num trabalho que eu fiz, acho que até no meu livro Contatados que eu mencionei isso, e que reporta também uma pessoa lá que viu um ser igualzinho o Spock, né? E até assim, até o uniforme lembrava de Star Trek, sabe? Lembrava muito Star Trek e parece que o ser, não sei, não lembro isso, não sei se o ser se teleportou também. Então, o Star Trek ele influenciou muitos casos. Tem muitos casos de ufologia influenciados por Star Trek. Pessoas que reportam mesmos seres que apareciam em Star Trek e reportam às vezes que... E parece que o George Lucas vai fazer um filme, né? De OVNIs aí, né? Vai ser legal, hein, cara? Ele tá caprichando, né? Que tem a ver com ufologia, né? Espero. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai sair disso. Eu não sei, né, ô Cláudio, mas dizem que talvez aquela criatura que ele fez o filme ET diz que existe, né? Aquele tipo de ser, né? Tipo de ser? Talvez, né? Assim, não... Tem alguns seres que chegam assim, mais ou menos, tem aquela tipologia lá. Aquela tipologia, sim. Mas assim, não daquela forma. Não exatamente, não, né? Não daquela maneira, mas... até porque o Spielberg, ele se baseou num filme chamado Sonic Super Saucer Flying... Como é que é? Peraí, não. Super Saucer Disc, alguma coisa assim. O disco supersônico. É um filme britânico, dos anos 50. Então ele se espelhou. Mas até aquela parte que a NASA veio pegar o ET, até que eu acho que ele foi bem, né? né? Então, pois é um filme que que hoje eu acho um filme muito infantil, assim, para mim, sabe? É um filme que eu não assistiria hoje, né? Não assistiria hoje, mas quando eu era criança, eu tinha 82, o ET... eu tinha 11 anos de idade, 82, né? E eu lembro... eu lembro que em 86 ele tava no cinema de Santo André, eu tinha uns 9 anos, né? E fui lá assistir. Eles relançaram o filme, né? O ET foi relançado várias vezes. Ele foi relançado depois em versões remasterizadas. O Spielberg tem uma versão do Spielberg que ele fez ele melhorou as cenas, né? Digitalizou. Melhorou. Tanto aquela cena não tinha dele, o ET naquela parte da banheira de tomar banho, né? Isso, exatamente. Aquela parte não tinha. Aquela parte que ele queria fazer, conseguiu depois. Ele fez a versão estendida, acho que deve ter mais uns 10, 15 minutos a mais, não é isso? Isso. Algo assim, não sei. Bom, mas aí, rapaz, eu me lembro quando foi lançado o filme ET, né, quando eu era criança, mas foi uma febre que as pessoas não imaginam, viu? Nossa, eu gostei, eu gostei muito. Isso aí acabou, eu nunca mais, não tem mais. A geração aqui que nasceu aí dos anos 90 para cá nunca viu nada disso, sabe? Aquilo ali foi um fenômeno, assim, que nem Star Wars também, quando foi lançado Star Wars, foi uma febre que eu vou te contar um negócio, sabe? Para mim, Star Wars, quando eu era criança, foi uma frustração, porque
eu pedi para os meus pais me levarem ao cinema para ver Star Wars. Aí quando chegou no cinema, naquela fila desgraçada e tal, quando chegamos lá na bilheteria, não me deixaram entrar porque eu era muito pequeno. O Star Wars tinha uma faixa etária. Nossa! Acho que era proibido, acho que era menores só para maiores de 12 anos. Eu acompanhei toda a série. Eu tinha 6 anos de idade, cara. Em 77 eu tinha 6 anos. 71, não, 78, né? Acho que Star Wars chegou no Brasil em 78. Eu tinha 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, entendeu? Aí eu acho que a faixa etária era 10 anos ou 12 anos. Eu não pude entrar e eu fiquei arrasado, cara, né? Eu não assisti o Star Wars porque eu era muito pequenininho. E aí o ET, meus pais me levaram no cinema também, porque aí assisti no cinema o ET, né? E, rapaz, foi um fenômeno, cara. Assim, tinha tudo sobre o ET, né? Tinha caneca do ET, chaveiro, caderno. Eu lembro, tudo. Eu tinha tudo. Aí você foi para a ufologia. Hoje, eu tenho guardado o chaveiro do ET, eu tenho um boneco do ET, sabe? Mas eu tinha caderno, acho que eu tenho também. Capa de caderno do ET, sabe? Sim. Tudo do ET, tudo. Livro, eu tenho livro também, eu tenho guardado aqui. Eu tenho um livro que adaptaram a história do ET em livro, né? Eu tenho em livro, tenho revistas da época sobre o ET. Foi uma febre assim colossal. E bom, aí, cara, você está falando do cara Eduardo, para ufologia, né? O que representou? Isso aí acabou também estimulando, influenciando. Né? Acabou, eu acho que acabou me influenciando também, que quando o Fantástico falava muito sobre contatos, né? O Fantástico, principalmente aquela cena com 11 anos, eu lembro que o Grey pegou uma pedra, assim, um negócio assim, que fez a pessoa arrastar da cama, alguma coisa que o Fantástico falou de atravessar a parede. Aquilo ali eu lembro até hoje, cara. Né? E aí por isso que eu acabei indo também, talvez, né? Em acreditar que... Eu já com 13, 14 acreditava que existia extraterrestre, cara. Né? Então, eu acho que esse filme que você está falando não é o Contatos Imediatos do Quarto Grau, é isso? Não sei, eu lembro que o Fantástico mostrou uma cena lá que não sei o que aconteceu lá, que o Grey atravessou a parede, a pessoa falando. Isso foi no Fantástico. Teve várias reportagens aos domingos que falavam de extraterrestre no jornal Fantástico, né? Sim. Isso foi em 2000 não, isso foi por aí, acho que foi em 1987, 86, por aí. Essa cena eu lembro. Falou. Agora de que filme foi isso aí? Eu não consegui me lembrar. Não era filme. Eles desenhavam assim e mostravam. Eles desenhavam. Deve ter pegado algum caso aí. Isso, mostrava em desenho. Eu falei, eu fiquei assim, você quer ver? Tem um filme aí que não sei se muita gente viu, mas quem era dos anos 90, quase todo mundo viu, que é o filme chamado Intruders. Ah, sim, passou muito principalmente no SBT também passava, né? No SBT. Chegou a passar. Na verdade, acho que ele era uma minissérie, porque ele era uma minissérie, e juntaram, acho que todos os episódios, aí transformaram num filme, né? Aí o filme tem umas 3, 4 horas, eu acho. Ele chama Intruders. Foi baseado no livro do Buddy Hopkins. Então, eles deixaram curto, então, né? Não, então, eu acho que o filme deve ter, eu não me lembro. Não posso falar, mas o filme é bem compridinho, assim, e assim, foi na época que foi lançado, foi um baque para todo mundo, porque não havia nenhum filme sobre abdução ainda. Não havia. Né? Não havia. Foi o primeiro grande filme sobre abduções alienígenas e mostrando de maneira bem realista, baseado em fatos reais, não um negócio fantasioso. Fatos reais, o filme fatos. Não que nem ET, tá? O ET, o filme ET, então, como a gente está falando aqui, o ET, como você falou, aquelas cenas em que a NASA está atrás do ET, aquilo ali até parece até legal, né? Porque o governo, é uma brincadeira de ficção científica, vamos dizer, né? É uma brincadeira. O governo atrás de uma criatura, então tem também um negócio ali de
Por trás. Governo oculto, né? Que vai atrás. Que parece que como é que os caras chegaram no local, aquela equipe que estava atrás do ET, né? No começo do filme é assim, vocês lembram? É um bosque, lá uma floresta, aí tá lá o pessoal do ET lá, tá a nave pousada, e o ET e o pessoal e os amiguinhos dele lá colhendo espécies botânicas, né? Flora, fauna lá da floresta. Estão recolhendo planta. Aí os caras detectaram a nave, olha só. Né? E aí os caras do governo começaram a se aproximar lá, lembra? Com lanterna, assim. Sim. Começaram a chegar. E aí quando eles chegam, assim, eles percebem que os caras estão chegando, os seres e entram rapidinho dentro da nave e se mandam. Aí que esquecem o ET, né? Aí deixaram o ET lá, coitado do ET para trás, ele ficou perdido. E aí, aí de resto é uma fantasia, assim, muito estilo conto de fadas, né? Um negócio bem fantasioso, bem sentimental também. Eu acho, aí que tá, o motivo que eu não gosto do ET, eu acho muito, muito meloso, muito, sabe? O menino lá, o Elliot, né? Sim. Fica aquele negócio meloso lá dele, do menino com o ET, entendeu? Não me agrada esse tipo de negócio, é muito sentimentalismo. Mas é um filme que, você vê que a estética do filme ET, ele acabou sendo copiada, né? Teve vários filmes depois, nos anos 80. Você vê que o próprio Goonies, lembra do Goonies? O Goonies copiou um pouco o estilo do ET, né? Daryl, tem um filme chamado Daryl, tem outro filme chamado Voo do Navegador, que também é a mesma história, um garotinho que... O Voo do Navegador é um garotinho que ele entra uma nave pega ele e leva ele para dar umas voltas pelo espaço, né? E você vê que a própria série Stranger Things, né? Essa série Stranger Things também copiou vários elementos, pegou, né? Se influenciou por vários elementos do ET lá dos anos 80. Influencia um filme que até hoje tem muita influência. Eu acho que o seriado tem, que eu não terminei de assistir tudo, né? Mas só que você tem que estar preparado psicologicamente, porque parece que ele é mais forte do que o seriado Projeto Livro Azul. Então você tem que estar. Ele é forte mesmo de emoção. Você não viu ainda, Eduardo? Você não assistiu? Não, eu assisti até o quarto, eu precisava terminar de assistir, né? Só até o quarto capítulo. Vale a pena. Aquela cena que a nave sobre o vagão do trem é muito interessante, né? Pega o menino lá, né? né? Isso, eu acho. Então, o Taken é uma história que lembra muito. Assim, parece aquela série Dallas, né? Tinha uma série chamada Dallas, que tinha nos anos 70, 80, que a série Dallas era uma série épica, assim, que pegava uma dinastia de milionários e retratava essa dinastia vivendo em várias épocas. Eles envelheciam, aí via outra geração. Então, aí essa série Taken, eu acho que eles seguiram o mesmo modelo da série Dallas, mas Dallas vai passando de geração em geração que vai vindo os seres, né? Eu gostei muito, eu achei muito legal a reconstituição da época, eles começam lá desde Roswell. O Roswell foi show de bola quando começa de Roswell. Não, na verdade até antes, eles começam na Segunda Guerra Mundial. As primeiras cenas que eu lembro é aquelas cenas das batalhas aéreas na Segunda Guerra Mundial, aí eles veem os Full Fighters. Lembra disso? Falar os aviões assim, aí os caras, aí começam a aparecer aquelas bolas luminosas, né? E um dos pilotos era contatado, parece que o Full Fighter amorteceu a queda, parece, do avião, acho que foi isso. Foi isso, né? Aí tudo amorteceu, né? O primeiro cara que é contatado lá, que é escolhido, é o piloto do avião. É o piloto do avião, e acho que os ETs escolheram ele, provavelmente, assim, por tipo uma seleção natural, né? Porque ele era o mais habilidoso, ele mostrou que era o piloto mais habilidoso, o mais capaz, então ele foi escolhido assim, esse cara aí serve para nós, entendeu? Aí os ETs escolheram justamente, aí tudo começou nesse cara, tudo começou com esse cara, os ETs escolheram ele. Aí depois os ETs escolheram uma garota que trabalhava você via lanche em restaurante lá, balconista de restaurante, né? Garçonete, né? Eles escolheram ela ali,
por motivos genéticos, assim, sabe? Eu acho. Eles, essa daí tem uns genes que vão servir para nós. Aí mandaram um ET disfarçado lá, né? É o ator Eric Close. Aliás, o ator Eric Close, o que fez aquele ET, sabe aquele ET que mantém relações íntimas com a garota lá? Era um ET, né? Você vê que era um ET tipo alfa mesmo, assim, cabeção, magrinho, mas que ele colocava em torno dele uma imagem tipo holográfica, que a mulher via ele e pensava que ele era um galã. Era um galã. Tá lembrado disso? Você tá lembrado? A garota estava lendo, ela estava lendo aquela... Eu não sei se eu lembro dessa parte. De Hollywood, sabe, de artistas, e ela era apaixonada por um ator lá, assim, sabe? Ela ficava olhando para a foto. Aí o ET, ele captou isso aí, e ele assumiu, ele projetava em torno dele, assim, né, uma espécie de holografia, que fazia a mulher ver ele como se ele fosse o próprio cara da revista. Aí o cara aparece e ela fica, claro, ela fica louca, né? E ela não tinha a mínima ideia que estava mantendo relações com o ET. E ela fica grávida, lembra? Ela fica grávida, aí nasce um híbrido. Aí nasce aquele garotinho lá, aquele garotinho... aquele garotinho que nasce, né? Super dotado. O que foi lá no vagão do trem, pegaram ele no vagão do trem? É aquele lá, né? Não, isso, eu acho que eu não lembro. Eu acho que e o garotinho lá, rapaz, o garotinho que fez o papel, né, já mais crescido, é o mesmo ator que depois faria Star Trek. Ele faria o personagem Chekhov no remake do Star Trek. Sim. Né? Tá lembrado daquele remake, aquele do remake que foi feito, né, alguns anos atrás, com a nova roupagem do Star Trek mais modernizada, né? Sim. Então ele fez o papel do Chekhov, do Chekhov, só que olha cada coisa, né? Ele morreu, mas ele sofreu um acidente de carro, morreu. Assim. Morreu, logo depois que ele fez o papel lá, né? Ele morreu, olha que coisa. Hein? Mas então essa série Taken é muito boa. A gente podia falar aqui a noite inteira sobre essa série aí, porque os atores são... O Eric Close, que fez esse ET, por exemplo, o que ele fez? Ele fez também... Ele tinha feito já uma série que também eu acho assim, maravilhosa. É uma pena que é uma série totalmente desconhecida. Eu não conheço ninguém praticamente que assistiu essa série. Que eu me lembro, nunca passou na televisão. Não me lembro se isso passou na televisão. Não me lembro. Se passou, foi assim, passou muito rapidinho. Não me lembro. Uma série chamada Dark Skies. Dark Skies, nunca ouvi falar. Não confundir com uma outra que fizeram mais recentemente, que também tem o mesmo título, Dark Skies, mas não tem nada a ver com essa série aí. Essa série é de 1996. E, assim, também aconteceu a mesma coisa com essa série que aconteceu com o Blue Book. Fizeram só uma temporada. Essa série foi pior ainda. Acho que o Blue Book tem 2 temporadas. Essa série teve só uma temporada, acho que só 10 ou 20 episódios, algo assim. Poucos episódios, né? Mas é uma série muito, muito boa, eu achei. É uma série estilo Taken, né? Eles começam a contar toda a história da ufologia em Roswell. Em Roswell, acho que foi um grande passo mesmo, né, por o mundo, né? Apesar que esses seres estão aí parecendo há milhares de anos, aí, quem sabe até centenas, sem dúvida. Né? Então, Roswell é um negócio, aconteceu bem depois da Segunda Guerra Mundial, que um local que armazenava bombas atômicas. É o clássico da ufologia que eu falo, né? Clássico, né? 1000 elementos envolvidos, tem de tudo em Roswell. Tudo aí. E Roswell, não há mito mais explorado na ufologia do que Roswell. E todos os seriados, filmes já exploraram Roswell de alguma maneira. Agora, voltando a falar aí do Taken, né? Esse ator, o Eric Close, fez essa série aí. Ele é o mesmo ator que fez o Taken. Ele fez a série Taken. Ele era um cara que, com a esposa dele, eles descobriram que havia uma conspiração e que o governo estava mantendo um pacto com seres extraterrestres. E ele começa a investigar por conta própria, ele e a esposa dele. E vão passando por várias épocas. Né? Tudo começa lá em Roswell, vai indo, e eles passam pelos anos 50 e vão até os anos 60. E eles conhecem várias personalidades dessas épocas
que tinha alguma relação com o fenômeno OVNI. Por exemplo, eles conheceram... na série aparece o presidente Kennedy, por exemplo. John Kennedy. Diz que o Kennedy sabia de tudo, né? Sabia de tudo, né? Sabia mesmo. A série realmente falou a verdade. A série abordou muito bem isso. E o Kennedy, ele sabia de tudo e estava ajudando eles até em algum momento, né? Para ver se eles para trazer todo aquele negócio à tona. E só que o Kennedy eu lembro nas cenas ele dizendo assim, só que eu não posso me envolver muito, né? Porque ele era senador, ele não era presidente ainda. Eu não posso me envolver muito, não sei o quê, kkk, mas eu... Então ele já sabia, desde a época que ele era senador, o Kennedy já sabia. O Kennedy era um cara que... Ele é um cara diferente, o Kennedy. Ele é um cara que estava envolvido nisso, ele sabia de muita coisa do Deep State, do que se passava aí, né, no governo oculto, ele sabia muito. E ele tentou aí... ele tentou fazer algo aí diferente, né? Quando ele tentou fazer algo, ele acabou lá em Dallas, no Texas, da maneira como todos sabem. Sim. Boa noite aí, Carlos Moreira. Carlos Moreira aqui, ufólogo, com seu canal Máquina de Mistérios. Ele tá aí de novo, eita, nós. Moreira. Um abraço, hein, meu. Um abraço. Essa eu não esperava, não. Esperava que ele ia acompanhar seu canal, Eduardo? Ele, de vez em quando, ele acompanha. Tanto é que eu, Carlos Moreira, que eu conheço o Carlos Moreira há mais de 4 anos, né? A gente até troca de convidados, né? Ele já me arrumou uns convidados, arrumei convidado para ele. Ele tava lá ontem. Eu indiquei para ele também, um dos últimos aí, é uma amiga minha, e também aquele senhor que é da época da Missão do Prato, né? O seu Jorge Totti, né? Que ele sabe tudo que aconteceu na Missão Prato, né? Melhor dizendo, Missão Prato. Operação Prato. Isso, que é o certo falar, em 77, né? Isso. Então, até indiquei, né? Dei o número. A gente, né? Sempre, né? Eu não sabia. Rapaz, vamos lá. Manda aí. Vamos lá. A gente vai falar agora. A gente falou aí, tá falando... rapaz, e então... Bom, cara, eu não quero ficar falando também só de filme aqui. Mas olha, rapaz, pode assistir Take aí que você vai gostar. E quem não assistiu, assista. E como eu já recomendei, Intrusos. Isso. Intrusos já é mais difícil de achar, viu? É uma série, é um filme antigo, dos anos 90, do começo dos anos 90. Acho que Intruders ele foi lançado, se não me engano, em 92, 93. Um pouco antes do Arquivo X. Eu me lembro que quando saiu o filme Intruders, logo depois começou a série Arquivo X. Então foi antes o Arquivo X. Eu tenho uma amiga de trabalho que acompanhava toda a série do Arquivo X, que ela é de Minas, né? Tá lá. Cara, o Arquivo X pra mim, eu não acho que foi a melhor série de todos os tempos, é lógico. Mas dizem que vão renovar, né? Dizem que vão renovar, vão fazer um novo, né? Pra mim, é a minha série, assim, de longe a favorita. Eu sempre gostei. É a série que eu mais assisti, que eu mais me liguei, que eu, sabe? Então, é uma série que pra mim, cara, e também me marcou demais, né? Que foi a época lá que eu tava fazendo a minha tese sobre OVNIs na Unesp. E coincidiu tudo, rapaz. Eu comecei a fazer minha tese. Bom, para quem não sabe aí, eu fiz a primeira tese acadêmica no Brasil sobre OVNI. E aí, em 94, eu entrei na Unesp, lá do campus de Assis. Olha! Universidade Estadual Paulista. Eu comecei a fazer minha tese em 94 lá, né? E aí a série Arquivo X começou no final de 94, na Record. Não sei se vocês lembram disso. Na verdade, a série começou em 93, nos Estados Unidos, mas só chegou no Brasil com 1 ano de atraso. Naquela época era assim, não é que nem hoje, que lançam aí, no dia seguinte lançam no Brasil também. Agora, antigamente, demorava até mais tempo para sair do cinema também, né? Demorava até de um ano. Cara, antigamente, cara, o filme, para chegar, quando passava no cinema, você tinha que esperar 2 anos para até chegar na televisão, em vídeo. Eu imagino quando não tinha vídeo, cassete. As pessoas, olha, eu acho até legal falar disso, sabe por quê, Eduardo? Você também deve ser. Você é novo, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 48, mas eu lembro. Lembro. Na adolescência. Você viveu também. Você viveu mais nos anos 90.
Anos 90 80 também, você né? ainda Um pouco criança. 80, Né, mas mais 90, você não pegou aquele negócio de colocar Bombril na televisão. Você não pegou isso aí, não, né? Você já pegou o TV a cabo. De virar a antena lá, quando tá chovendo, vira pra ficar a imagem menor. Você pegou isso? Você viveu isso aí? Peguei. Videocassete, né? Videocassete também. Você também lembra do videocassete? Videocassete, peguei. Aquelas coisas lá. Então, olha, é legal falar disso aí, porque eu acho que tem muita gente que nos vê que são jovens, geração millennials aí, geração Z, né? E não sabe como é que era a vida, rapaz. Era assim antigamente, a pessoa não ia aguentar viver naquela época. Se você pegar alguém de hoje e colocar naquela época, o cara não ia aguentar, porque já pensou, para você ver um filme, você tinha que ir no cinema, né? Tá passando, você pega o jornal lá, pegava o jornal, tá passando aqui o filme. Você tinha que ir lá no cinema. Porque não é assim que nem é hoje. Sai no cinema, muita gente não vai mais no cinema. Aí aos poucos o cinema foi melhorando. Depois só demorou o quê? Pra sair um filme? 4 meses, né? 3 meses. Então, hoje o pessoal nem vai, por quê? Porque ele pensa assim, pra que eu vou gastar dinheiro no cinema? E às vezes chego lá no cinema e não consigo nem ver o filme, porque tem cara lá que fica enchendo o saco. Não fica? Às vezes você não vai no cinema, tem cara que fica falando, enchendo o saco, você não consegue nem ver o filme, né? Então o cara, não vou no cinema, eu vou esperar. E ele espera aí um pouquinho, né? Algumas semanas já sai no streaming, já sai na Netflix, né? Ele sai até na internet aí, em alguns sites aí que ele pode baixar também. Então, só que antigamente, naquela época, rapaz, era assim, você tinha que esperar 2 anos aí até chegar no vídeo, né? Quando saiu o vídeo, foi uma maravilha. Isso aí foi um negócio. Lembra disso, Eduardo? Sim. Para mim foi assim um fuzuê, porque a gente não tinha acesso você só conseguia ver filmes ou no cinema ou na televisão, né? Na televisão. Aí você pegava o jornal, a gente comprava o jornal todo dia para ver a programação lá na televisão. Eu pegava o jornal e via lá o que vai passar hoje na Globo, no SBT, na Record, na Manchete, né? No Canal 9 era a Manchete, não era a Rede TV, era a Manchete, na Bandeirantes, só tinha esses canais aí. E a Gazeta, só tinha esses canais. Vai passar. Rapaz, hoje vai passar Contatos Imediatos 3º Grau, no Corujão, às 2 da manhã. A gente ficava acordado para assistir o filme. Né? O Corujão, Você chegou a fazer isso, Eduardo? O Corujão, já. O Corujão eu lembro. Hoje eu não faço mais isso, é lógico. Eu acho que ninguém mais faz, porque você pode pegar o filme e assistir a hora que você quiser. A gente leva uma vida muito corrida hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas preferem mais descansar mesmo, né? Mas olha, hoje também nem tem clima, assim, daquele... Naquela época, você assistiu o Corujão, tinha um clima, né? Assim, era legal ficar acordado de madrugada. Tinha um clima, né? Tinha. Era legal pra caramba. Então, é isso aí, rapaz. Vamos lá, vamos pra frente. Ô, Cláudio, então, assim, a gente talvez não tenha muitas provas dos governantes do mundo, né? Eu não sei se talvez o presidente da Rússia já viu alguma coisa. Ninguém sabe nada dos arquivos russos, né? O Trump, há uma possibilidade que talvez ele viu alguma coisa. Diz que o Barack Obama talvez deve ter visto alguma coisa, né? Então não tem assim uma, né? Pode ser que eles viram alguma coisa, né? De coisa de outro planeta, talvez. Isso. Então, viu esses seres, assim, se realmente não é uma farsa esse acordo com alienígenas e os chefes do mundo inteiro, né? Vamos dizer assim, né? Isso. Então, esse tratado que eu falei aí, de Greada, do Eisenhower, ele tem também variantes. Né? Lembra aquela história do Milton Cooper? Ele falou, o John Lear, né? Que era que você acabou de falar. Ele faleceu agora faz algum tempo aí, né? Há pouco tempo atrás ele faleceu, o John Lear. E eu estava sempre ligado no John Lear. Ele até era ele me aceitou até no Facebook lá como amigo lá. Ele aceitava todo mundo, né? Me aceitou lá e eu ficava direto acompanhando o John Lear e ele deu várias entrevistas para aquele projeto Camelot, né? Camelot, sim, lembra? já ouvi falar. Eu assisti todas as entrevistas do projeto Camelot, eu era louco, eu adorava aquilo lá. E eu assisti todas as entrevistas do John Lear. O John Lear, ele, não sei se ele pirou, ou se ele exagerava, ou se ele era um desinformante. Porque ele contava uma história exagerada, né? Louca. Tipo,
Ele falava assim que na Lua tá cheio de bases lá, tem cidades enormes, gigantes, tem 2 milhões. Ele falava que tinha 2 milhões de pessoas vivendo na Lua. Não sei se isso é verdade. Eu também não descarto nada. Eu já vou dizer aqui, eu não descarto nada. Olha, eu não duvido de mais nada, amigo. O que me falarem aí, eu não duvido de mais nada. Então, o John Lear, ele falou, ele e o Milton Cooper, depois o Milton Cooper falou que tudo aquilo lá, na verdade, tinha sido um engano, né? Porque o Milton Cooper, ele lutou no Vietnã, e quando ele estava no Vietnã, mostraram os documentos para ele, e os documentos falavam que o governo tinha tido contatos com o EBS, feito pactos. Só que depois o Milton Cooper, ele falou, na verdade, eles me mostraram documentos falsos para que eu depois começasse a divulgar que o governo tinha feito isso, mas na verdade eles me mostraram de maneira proposital para que eu passasse a passar uma desinformação para as pessoas, né? Só que o John Lear, ele continua insistindo que aquilo era verdade, até o fim, né? Esse aqui é o John Lear? Será que eu estou enganado? Acho que não é esse aqui, não. Não, vai ver que eu puxei errado. O John Lear é simples, você coloca, é só você botar aí, John Lear, filho do piloto da Learjet, da companhia Learjet. Ele era o filho do piloto, do dono, o cara que fundou aquela companhia de aviação, não sei se as pessoas se lembram, chamada Learjet, tá? Que era uma companhia que atendia geralmente, sabe, era jato particular, serviço de jato particular para milionários. E olha, o John Lear era um cara muito, muito doido mesmo, muito radical, assim, muito muito exótico, muito. Então, e ele chegou a ser até deserdado pelo pai, né? Pelo pai, O pai dele deserdou ele, para você ter uma ideia, porque não aguentou ele. Ele ficou assim, ele não herdou aquela fortuna toda, né, porque o pai dele deserdou ele. Ele não obedecia à família. Ele sofreu vários acidentes aéreos. Num desses acidentes ele quase morreu, ficou todo desfigurado, né? Ele tem que fazer umas operações e assim ele destruiu o avião lá e o pai dele ficou mararas com ele, ficou muito bravo com ele, até, sabe, riscou ele do testamento da família. Mas aí acontece que o John Lear, sabe o que acontece? Ele teve muito acesso a muita informação, sabe de que maneira, Eduardo? Ele era piloto, ele era um dos melhores pilotos de testes, o John Lear, né? Um dos melhores pilotos de testes. Então, ele disse que foi trabalhar na Área 51. Ele foi recrutado para trabalhar na Área 51. E lá ele testou vários discos voadores, segundo ele, né? E ele ficou conhecendo, por causa disso, ele ficou conhecendo aí o Bob Lazar. O Bob Lazar disse que lá dentro tinha, uns falam, mas ele falou 9, né? Ele falou que só um mesmo, né? Parece. Bob Lazar parece que ficou na região no S4, né? Ele viu um disco voador, que foi aquele modelo, ele chamou até de modelo esporte de disco voador. Parece até com aquele disco do Edward Meyer, né? Quase igual, estilo o disco do o disco Meyer. Voador, o disco voador, bem típico. E ele falou que testou o disco, ele foi ali incumbido de tentar descobrir toda a mecânica, entre aspas, do disco voador, para ver como é que ele funciona. Dizem que o Bob Lazar, não sei se é verdade, diz que nessas partes secretas que ele estava lá fazendo os estudos da engenharia, tinha uma janela lá que ele olhou de uma forma bem discreta para ninguém perceber. Nessa janela deu para ver que tinham pessoas falando com seres. Ele viu seres, né? Falando com as pessoas, né? Não sei se isso é verdade, né? Ele falou, né? Ele conta isso, porque perguntaram para ele, você chegou a ver algum ET, alguma IBE? Aí ele falou, olha, ele contou isso aí, ele falou que uma vez ele viu, mas ele mesmo disse depois que ele não sabe se aquilo realmente era um EBE ou se era sabe, podia ser qualquer coisa, um boneco, sabe, ele não soube dar uma certeza a respeito disso. Aliás, na verdade, o Bob Lazar também não deu assim, grande certeza de nada. Assim, de nada, ele falou não deu, ele falou, o pessoal aumenta demais as histórias do Bob Lazar, né? Aquele negócio, ele virou um mito também, e aumentam demais toda na verdade, até querer inventar o elemento acho que é 115, né?
inventar. Tem gente que acha que é enrolação. Cara, Na tabela periódica, uns falam que já tem na tabela periódica. Ou sei lá, né? Então, o Bob Lazar é uma figura assim, que eu não sei até que ponto vai a verdade, a mentira, ninguém sabe. Infelizmente ninguém sabe. Tem um documentário que fizeram também aí faz pouco tempo, tá aí no YouTube, que eu vi, muito bem feito o documentário, que conta a história da vida dele. E aborda vários aspectos da vida dele. É um documentário que nem, de um lado, nem o apoia, nem apoia o que ele fala, que também não o desmente, não destrói. Não destrói, deixa ele falar. Que mostra, aborda o que ele alega, mostra o Bob Lazar dando várias declarações e mostra alguns aspectos da vida do Bob Lazar que às vezes não é mostrado. Por exemplo, o Bob Lazar teve muitos problemas legais, foi preso, o Bob Lazar chegou a ser preso, passou um tempo na cadeia, porque ele vendia materiais ilícitos, químicos, certo? Ele chegou a comercializar, porque ele é químico. Ele trabalha até hoje. Nesse documentário, ele estava trabalhando ainda numa empresa ali como químico. E ele é físico-químico, né? Algo assim, mas ele entende muito de química e ele estava comercializando, elementos químicos proibidos lá, substâncias proibidas, e acabou preso, ficou um tempo preso, cumpriu a pena, tal. E tem um filme até dele que mostra ele provocando uma explosão lá não sei aonde, sabe? Ele mexia muito com isso. Ele inventou uma moto, assim, que soltava fogo, sabe? Parecia um foguete, se ele acoplou lá um negócio lá na moto. Vixe. A moto saía igual aquelas motos do Batman lá. E tem um lado bem maluco. O Bob Lazar. O Bob Lazar, né? E ele era amigo do John Lear, muito amigo mesmo. Eles eram grandes amigos e, segundo o John Lear, o Bob Lazar ele estava falando, tudo que o Bob Lazar falou é verdade, segundo o John Lear. Que o John Lear mesmo confirmou, falou, tudo que ele falou bate com o que eu vi também. Né? O John Lear fala que testou alguns modelos de escovador, né? E ele falou que... Ele testou? Sim, nossa! O John Lear falou que testou vários escovadores na área de 51. Nossa, o Bob Lazar falou que só em um que ele trabalhou, disse que era 9 lá, né? Só que no caso, 9 naves, né? Só que é o seguinte, o caso do Bob Lazar, assim, colocaram ele dentro do disco para que ele examinasse como que desmontasse o disco, né? Tentasse desmontar lá o disco e trás. O Bob Lazar mesmo falou que não tinha, o disco era um negócio que não dava para entender nada, porque não tinha nada mecânico, né? Não tinha nenhum elemento conhecido, mecânico, que você pudesse identificar, era um modo de os controles... Propulsão, né? Que ele disse que descobriu. Ele falou que era um negócio tipo eletromagnético, assim, né? Movido esse tal de combustível aí. Os desenhos dele mostram, assim, geralmente uma esfera só, uma coisa muito simples, assim, uma esfera, alguns negócios, assim, um toroide, uma coisa assim, né? Lembra até um pouco aquele disco do Adamski, sabe? Aquele disco do Adamski. O Aladino Félix também, ó, já nos anos 50, ele fez vários desenhos de escovador. Nesse livro dele aqui, ó, ele tem vários diagramas de escovador. Aqui ele explica como é que funciona. Aqui um deles aqui, ó, por exemplo. Ó, que legal, hein? Vou ver se eu arrumo esse livro aí, cara. Como é que funciona o escovador e tal. Isso já nos anos... Muito do que está nesse livro aqui de 57 bate com as informações aí do Bob Lazar. E do que muita gente depois começou a falar. Incrível, né? O que acontece é o seguinte, meu cara. Então, o Bob Lazar ele não conseguiu identificar assim nada que pudesse, sabe? Depois, vamos tentar remontar isso aqui. Tudo para ele, falou, tudo aquilo ali não dá para entender nada. E os controles parece que eram controles também que não é botão, esses negócios. Eram painéis lá com outro tipo de... Ele até especulou, Lazar, que poderia ser movido pela mente, né? Pela mente. Tem uma gravação, se eu não me engano, não sei, de um documentário que ele fala isso também, né? Não é? E aí o seriado Taken pegou tudo isso, né? Porque você vê que o Taken, o seriado Taken, as naves, no seriado Taken, eles recolhem aquela nave de Roswell, que caiu em Roswell, né?
Caiu não, eles na série Take, meio que derrubaram lá. A nave bateu num balão Mogul, né? E também isso aí também se fala também, especula-se também no caso do Roswell. Especula, né? Batido num num balão Mogul, né? Da série Mogul. E o Taken fala a mesma coisa. Aí tá lá o disco voador lá no hangar, lá no Taken, no série do Taken. Mostra o disco voador e os caras tentam descobrir, né? Os cientistas estão tentando descobrir e não conseguem. Tem até umas cenas lá que você falou, o Taken tem umas cenas mais fortes, né? Umas cenas lá que os cientistas ficam doidos, né? Começam a ouvir um som assim na cabeça que deixa os caras malucos, os caras se matam, né? E parece que eram discos movidos assim, colocava a mão no painel e era movido pela mente também, né? Então, pegaram esse negócio aí. E, bom, mas é isso. Agora tá falando lá do John Lear. O John Lear, ele veio com essas histórias de pactos, né, do governo com EBS, né? Sim. E até esse termo EBS, que era um termo que também não se usava na ufologia, e de repente o John Lear falou, na verdade, oficialmente, não se fala ETs, nem aliens, nem o termo oficial que eles usam é EBS, né, Entidades Biológicas Extraterrestres. Sim. O ALFs, né, Alien Life Form. Aí depois fizeram até aquele seriado lá, o seriado Alf é teimoso, né? Então, lembra desse seriado aí? Você não lembra? Não, o Alf lembra, passava lembra, era pequeno, mas passava. O Alf ele reprisou várias vezes também, né? Eu não sei se é verdade, gente. Olha, o meu colega mostrou um vídeo de uma jornalista, que também, ela estava falando dos reptilianos também, mas ela falou que tinha uma fazenda aí nos Estados Unidos que essa criatura aí que parece o Alf, parece que apareceu, só que a gente não sabe se é verdade, né? aí diz que assim, o menino ficava vendo essa criatura sempre ali dentro, ali da fazenda, né? E a família disse que a família deixou a criatura ficar ali um tempo, como se fosse um bicho de estimação. Falei, gente, será que é verdade? Lembra isso? O Alf. Lembra o Alf, a criatura, tinha pelo, igualzinho, diz que é igualzinho. Falou que essa família na fazenda ficou ali escondido, tendo contato com a criatura, cuidando da criatura. Depois a criatura sumiu. Aí depois ela sumiu. Será que comia gato também? Não sei. Pior que eu não sei. No seriado, né? Mostra que ele não, claro, até o desenho fizeram dele, o desenho mostra o planeta dele, né? O desenho é interessante, já assistiu o desenho também. Uau. O desenho. Fizeram em desenho também, não só em assim o seriado, fizeram em desenho também. Se eu sei, eu tenho até aqui, eu tenho guardado aqui vários gibis do Alf. Então, no desenho mostra o planeta dele lá, né? Sim, então, isso, no gibi, não é isso? No gibi, deve ser do gibi. No gibi mostra... no seriado também mostrava, mas muito raramente. No gibi mostra muito como é que era a vida no planeta Melmac, né? O Melmac, isso, era o planeta. A Honda, o nome da namorada dele era Honda. Era a Honda. Da Honda, e aí ele tinha aquele monte de amigos, uns amigos dele, e mostra no gibi, mostra bastante como é que era a vida no planeta do Melmac, né? Melmac, é quase parecido o nosso mundo que é contemporâneo, né? Mas é parecido, né? Você sabe que o planeta Melmac, ele lembra muito assim, é um filme aí, aquele filme que mostra a Terra no futuro, todo mundo Idiocracia, lembra esse filme Idiocracia? Idiocracia? Não, acho que não. Então assiste aí, viu? Quem não assistiu tem que ver esse filme aí, chama Idiocracia o filme. Idiocracia. Mostra como é que seria, mostra assim, o futuro da Terra, o futuro assim, distópico mesmo da Terra, como se toda a população tivesse emburrecido, sabe, o nível, e está acontecendo mesmo isso, sabe? O nível cultural da população, o QI, Idiocracia que chama, né? Isso, idiocracia, baixou assim a níveis, sabe, indigentes assim, né? Sim. Ficou todo mundo totalmente idiotizado. Aí mostra como é que seria esse futuro, cara. Esse filme é demais, as pessoas têm que ver. Então a Melmac lembra um pouco como seria a Terra
O Projeto 93 tá aqui também. É isso aí, cara. Doido. Né? E, bom, mas vamos falar de coisa séria, vai. Então, só para encerrar essa parte do John Lear. Cláudio, o David Crush, acho que é isso que fala, né? Eu acho que eu esperava muita novidade, né? Acho que, se não me engano, acho que não sei se foi o ano retrasado, né? Daquelas informações que ele fala até tudo os ufólogos sabem que os Estados Unidos estão escondendo, mas eu achava que ele ia ter alguma novidade, né? Mas nada além disso, né? Pois é, então, rapaz, olha, então, eu fiz vários vídeos sobre o David Grush, falei muito, e acho que pouca gente me apoiou, porque acho que a maioria tava com a tendência de acreditar no Grush, né? Falando, não, o cara, ele é uma espécie de Elizondo aí, o cara é quente, o cara tá realmente revelando verdades que ele sabe, que não sei o quê. Bom, olha, eu logo desconfiei no início, desde o início eu desconfiei. Sim. Muito simples, Eduardo. O cara, eu levantei toda a biografia dele, né? E tem alguns sites aí que fazem esse tipo de trabalho, sabe? Sites muito tem muita grana, hein? Sites muito bem estruturados, bem apoiados, e eles. Sim. Um desses sites aí, The Debrief, mano. The Debrief. O site aí fez uma investigação assim total sobre a vida do David Grush para saber se realmente o cara existe, se o cara é aquilo tudo que ele falou que ele é, se ele realmente é um militar. Os caras fizeram uma investigação sobre a vida dele e levantaram que realmente é verdade. Né? O cara tem uma puta de uma biografia aí, uma carreira militar aí muito meritória mesmo, né? Ganhou medalhas. Sim. Aí vamos pensar aqui, meu caro Eduardo, vamos raciocinar aqui comigo, tá? Qualquer um de nós aqui estivéssemos no lugar dele. Você com uma carreira muito sólida, sabe? Você está com uma vida totalmente feita, bem estruturada, tudo ótimo para você, né? Aí, tudo bem, aí você ficou sabendo de um negócio de OVNIs lá, mas você ficou sabendo, mas como o próprio Grush mesmo admitiu, ele não viu nada diretamente, ele não viu um escovador, um ET, ele não viu nada disso. Ele falou que teve acesso a alguns documentos, né? Ele falou e viu esses documentos. Isso, esses documentos, exatamente. Foi isso, só. Ele não, segundo me consta, ele não viu nada. Ele mesmo admitiu isso nas declarações dele. E aí ele pega e joga toda a carreira dele, se arrisca virar um pária, né? Joga toda a carreira dele fora, coloca a cara dele em público para ser ridicularizado, porque vai ser ridicularizado, cara. Vai ser questionado, vai ser questionado, vai ser atacado. O cara faz isso. Olha, eu perguntei, quantos de nós faríamos isso? Eu não faria, vou ser bem sincero para você. Certo? Eu jamais faria isso, porque não vale, é um negócio que não vale a pena, porque mesmo que for verdade, mesmo que eu achar que eu vou prestar um grande serviço, eu vou falar a verdade, tentar revelar algo para acrescentar algo, sabe o que vai acontecer? É o seguinte, isso aí é mesmo que jogar pérola aos porcos, né? Porque a maioria não vai acreditar em você, as pessoas vão te atacar, você vai ser certo? Você vai ser exposto ao ridículo. A gente sabe que o comportamento dos Estados Unidos ela é muito grande, né? Eu acho que já foi pior mesmo, né? Principalmente na década de 90, né? Por exemplo, ninguém realmente, por exemplo, tem aquela história do do Philip Schneider, né? Se realmente aconteceu. Diz que a morte dele tem a ver com essas pressões, né? Entra no meu canal lá que eu fiz um vídeo sobre o Philip Schneider. Eu fiz um mini documentário lá, bem extenso, bem aprofundado mesmo, tá? Contando toda a história do Schneider e realmente é uma história bastante intrigante, sim, do Schneider. Agora, deixa eu só complementar essa do Grush aí. Sim. Então, como eu estava falando, bom, eu não sei quem se disporia, talvez alguém se dispusesse, lógico. Vou jogar toda a minha carreira fora, eu tenho medalha aqui, não quero... sou um cara extremamente graduado, mas eu não vou jogar tudo isso fora, né? Talvez alguém faria isso, mas não é uma atitude razoável, né? Pelos motivos que eu expus.
Então eu não acredito, por isso mesmo eu não acredito que o Gramsci ele seja um legítimo whistleblower, né, um legítimo denunciante, um cara que realmente veio a público, sabe, com sinceridade, falando isso para realmente trazer a verdade. Assim, eu não acredito nisso, tá? Posso estar errado. Você não acredita. Não tem problema nenhum. Se eu mesmo estiver errado, eu venho a público e falo, ó, estava errado. O Gramsci era um cara legal mesmo, um cara quente. Certo? Eu penso que o Gramsci é um desinformante. Do seguinte sentido, o cara foi cooptado, né? Os caras pegaram ele e falaram, ó, você vai fazer assim, você vai contar essa historinha aqui, né? Sabe? Você vai contar aí que você viu um negócio, não sei o quê, mas só isso aqui que você vai contar, tá? Você decora isso aqui e sai contando. E conta. Até ele dizendo que muita coisa ele não poderia falar, que estava sendo que ele não poderia por causa do emprego, alguma coisa, né? Ele falou isso também, né? Isso é papo furado pelo seguinte, veja. É papo furado, né? Vamos aqui pensar, gente. Vamos usar um pouco dos neurônios, vai. Vamos usar, de vez em quando a gente tem que usar um pouco, vai. Vamos raciocinar aqui. Assim, cara, qualquer pessoa que contraria os interesses de algum governo, de algum setor poderoso, uma sociedade secreta, o que for, uma religião até, tá vendo? As pessoas pensam que as religiões são o quê? Todo mundo é santinho? Não, senhor. Se você contrariar uma religião qualquer, que você vai ser morto, né? Por exemplo, o islamismo. Simplesmente você vir aí, fazer um vídeo aqui no YouTube e desacatar o Alcorão. Os caras vão te matar no dia seguinte. Então, você acha que um cara, certo, ia conseguir furar todo o esquema de acobertamento do governo, e vir a público e contar isso? Ele teria sido morto muito antes, ou ele teria sido morto logo depois. E, olha, quanta gente na NASA foi apagada, por exemplo, foi apagada porque iam revelar informações. Sim. Monte de gente, tá? Até mesmo, olha, eles não hesitaram nem mesmo em apagar até mesmo os 3 astronautas da Apollo 1. Hoje está mais do que comprovado que aquele acidente, entre aspas, da Apollo 1, que matou o Virgil Grissom, né? Aquilo ali não foi um acidente, até o filho dele investigou e chegou à conclusão que não foi um acidente. Tanto é que pagaram uma indenização depois, uma empresa que foi o responsável pela construção daquela cápsula da Apollo 1, né? Tiveram que pagar uma indenização de mais de 100 milhões de dólares para a viúva do Grissom, né? Grissom, sim. Então, 100 milhões, eu estou chutando aqui, que eu não me lembro, mas eu acho que eu estou exagerando, mas foi uma grana aí, né? Uma bela grana que pagaram para a viúva e para a viúva dos outros 2 astronautas, do chefe e do outro lá, né? Que estavam na Apollo 1. Né? Então, fora o Tom Barron, né, que também foi apagado. O Tom Barron, ele investigou o caso da Apollo 1, investigou vários podres da NASA, né? Isso em 67, e ele fez um relatório enorme, gigantesco, um relatório de 200 páginas, mostrando um monte de farsas, de problemas da NASA. O que aconteceu com o Tom Barron? Você sabe o que aconteceu com o Tom Barron? Na hora que ele foi divulgar esse relatório, ele foi atropelado por um trem. Ele, a esposa e a filha dele. Credo! Ele tava num carro ou andando? Aí, adivinhe qual foi o laudo? Qual foi o laudo oficial? Foi que ele, a esposa e a filha ficaram de propósito ali dentro do carro, em cima da linha do trem, para o trem passar. Eu não posso falar a palavra aqui, senão vão derrubar o canal. Né? O que ele cometeu. Então, no laudo, falou, ele cometeu um negócio. E, na verdade, você acha que o cara que estava prestes a revelar um relatório, um cara muito feliz, cheio bem de vida, né? com esposa, com filha, ele iria botar o carro dele numa linha de trem? Gente, então, isso eu estou citando 2 exemplos. A gente pode citar aqui milhares de exemplos de pessoas que foram apagadas, né? Que são apagadas aí. Então é o seguinte, é muita ingenuidade você pensar que todos os órgãos aí, todo o Deep State, ia deixar um cara como David Grush virar público, falar o que ele quiser, revelar tudo isso e não acontecer nada. Ele já teria sido apagado há muito tempo. Então isso mostra o quê? Mostra que o cara, na verdade, não é realmente, de fato, né, um legítimo informante. Ele é um cara, é um agente, ele continua sendo militar, né, continua trabalhando para não sei quem aí,
né, para que não sei quais que controla isso tudo, né? Eu ia perguntar uma coisa, mas deixa você concluir. Mas trabalhando para isso, ele foi apenas encarregado de vir ao público, tá? Sim. E contar essa historinha, né? Agora, vocês querem saber o motivo? Por quê? Porque a gente vai ficar mais 2 horas, 3 horas discutindo. A gente pode falar disso também. Mas Ô, Cláudio, tem um caso que passou há muito tempo no Fantástico. Eu acho que o cara chamava. Diz que era agente da área 51 lá. Acho que era, não sei se era Falco. É aquele que falou no Fantástico que assim, que ele falou as partes internas do corpo do Grey se vive 200 anos. Você acha que aquilo é uma farsa? O que você acha, Cláudio, mais ou menos? Você lembra dessa reportagem? Não sei se você lembra. Né? Vagamente, eu me lembro disso. Vagamente. Agora, vagamente. Isso aí, rapaz, também um negócio que ficou muito nebuloso. Muito nebuloso, né? Muito. Depois eu não vi mais nada assim, né, mais concreto em respeito disso. Então, olha, esse tipo de testemunho, assim, geralmente, quando aparece o cara... pior ainda, o Grady Grosh, pelo menos, ele botou a cara aí, né? Mas quando aparece assim, uns caras assim que só falam com a voz distorcida, no escuro, lá... Sim. O ministro do Canadá, você acha que ele falou a verdade, Cláudio? Sobre de várias espécies. Bom, boas espécies todo mundo sabe, né? Né? Eu acho que ele não teria, né? Tá falando do Justin Trudeau, é ele? Eu acho que é aquele senhor, né? Bem cabelo branco grisalho, né? Não é o Trudeau, não. Você tá falando de um. Tá falando, acho que de um outro aí, né? Não, acho que deve ser outro. É o ministro do Canadá, né? Que falou isso. É desse aí mesmo, né? Então, rapaz, se o cara aí que está, o cara é uma alta autoridade, né? Ocupou o cargo de alta importância e o que o cara teria a ganhar em falar disso, né? O cara é político ainda por cima, é só o ridículo. O cara falou isso no caso desse ministro aí também, né? Então ele continua sendo o que ele é, milionário, ministro, político. Parece que ele faleceu, acho que foi, agora não lembro se foi o ano passado. Mesmo caso do David Grouch. É o cara assim que... Por que ele tá falando isso? É o cara da elite. É o caso do David Grouch. É assim, no caso, ele é um cara da alta elite que, de repente, alguém... sabe, esse pessoal é assim. Eles falam, sabe, você fale aí, você tem que falar isso porque... né? É o momento de ser falado e a gente aqui está com alguns planos, né, que a população não sabe que planos são esses, mas o nosso plano é começar agora. Né? Por que de alguns anos para cá, então, dá essa impressão de que houve uma abertura e está se revelando? O governo nenhum trabalha a favor de ninguém. Nunca, jamais. Jamais, né? Jamais. O governo apenas manipula as pessoas. Né? Dizem que tem o boato, não sei se é verdade, que o caso Varginha vai demorar ainda mais 25 anos para revelar. Falei, será, gente? Agora não sei, né? Na verdade, não, isso aí. Quem disse isso? Eu não sei quem disse isso. Eu acho que. Depois, fora do ar, eu falo quem falou isso. Eu não vou falar aqui, não, porque é questão de. Totalmente vazias. Olha, você veja que eles falavam, por exemplo, que aquela onda de 86, lembra? A noite oficial dos OVNIs. Ouvi várias vezes falando assim, não, a aeronáutica vai revelar, vai liberar todos os documentos da onda de maio de 86, sabe, daqui a tanto tempo. Nunca revelaram, na verdade, nunca revelaram nada assim demais. Tem o boato que não eram 22 objetos, isso que era mais, né? Eu acho ridículo esses documentos aí, por exemplo, que estão no Arquivo Nacional. Você pode consultar aí pelo... como é que é o nome? Tem um nomezinho que o Google, não, né? Não. É um nomezinho. É um site. Mas é do Arquivo Nacional. É do Arquivo Nacional, tá. O Arquivo Nacional e está disponível para todo mundo. Né? Eu até estive agora no Arquivo Nacional. Tá? Eu tive aí faz um mês e meio, eu estive lá. Estive dentro do arquivo lá, viu? Entrei dentro dos arquivos, vi tudo aquilo lá. E aí até conversamos com a diretora lá do arquivo e ela falou que adivinha quais são os documentos mais consultados no Arquivo Nacional. Adivinha. Os arquivos sobre OVNIs. Sobre OVNIs. Nossa. Só que aí eu já fucei tudo que tem no Arquivo Nacional que está disponível. E muita gente, a imprensa divulga isso como se fosse assim,
o governo liberou todas as informações, está tudo lá. Isso é uma mentira deslavada. Se você encontra no Arquivo Nacional, é só lixo, só relatórios que a gente já viu, sabe, da Operação Prata, é aquele mesmo relatório da Operação Prata que a revista UFO disponibilizou. Não tem nada lá o negócio lá do Cioane, que a gente já conhecia também. Você tem um monte de casinho lá, né, um caso de observação, de avistamento, de outra coisa, de piloto, de uma coisa, nada comprometedor, entendeu? Então, o que está lá liberado não é nada, assim como é uma decepção enorme aí os arquivos Kennedy, né, infelizmente. Se prometia aí que o Trump prometeu que ia revelar os arquivos Kennedy, abrir tudo, e que a gente está vendo aí, né, tem muito documento aí, né, são gigas e mais gigas de documento aí. Ô, Cláudio, o pior que faz... Nada, tem nada lá. Porque você falando isso, acho que já faz mais de 2 anos, dizendo que o Vaticano ia abrir os arquivos que falam alguma coisa sobre os extraterrestres. Cadê? Não, é tudo papo. Cara, passou 2... eu não vou falar os ufólogos que falaram isso, mas não tô julgando. Porque as pessoas sempre caem nas mesmas lorotas. Né? O próprio Trump, um cara que eu admiro muito, aí, mas ele deve ter seus motivos também. No primeiro mandato dele, já tinha prometido que ia abrir os arquivos sobre OVNIs, e não abriu. Não abriu. Né? E agora, no segundo mandato, ele também está prometendo aí que vai abrir. Olha, do arquivo Kennedy foi uma decepção total. Tá? Tem já muitos especialistas os caras puxaram praticamente tudo lá e falaram que, olha, não encontraram nada até agora de importante, não acrescenta nada, praticamente nada que está lá. As maiores emissoras fazendo maior alarme com o David Crush e nada. Eu esperava alguma coisa. É tudo show, é show midiático. Não, sabe, não tem nada, viu? Nada. Isso aí é tudo show midiático. Então, como eu falei, cara, ninguém que realmente está abalando o sistema, está mexendo, está realmente trazendo alguma coisa que vai abalar o sistema. Ninguém é deixado vivo. Ninguém, Eduardo. Todo mundo, olha, eu posso te falar, olha, um monte de gente aqui, citar um monte de gente que foi, nos últimos anos, foi apagado. Não, assim, isso aí mostra que o Sérgio Monasti, por exemplo, certo? Sérgio Monasti, aquele cara que ele escreveu um livro aí chamado Protocolos 666, entendeu? Ele teve acesso a uns documentos de uma reunião da alta elite que eles já tinham definido toda a agenda para o mundo. Exatamente, você pega o livro do Sérgio Monasti, que é o Protocolos 666, e você vai ver que toda a agenda, né, esse livro foi publicado lá nos anos 90, toda a agenda que está sendo aplicada hoje já tinha sido definida. Definida. E aí o Monasti também foi aquele que lançou ele fez a denúncia que a NASA estava desenvolvendo o tal do projeto Blue Beam, tá? E ele escreveu até um livro chamado Projeto Blue Beam. E o que aconteceu com o Sérgio Monasti? O Sérgio Monasti foi apagado, entendeu? Foi apagado, assim, nitidamente apagado. Apagado, né, meu? É um negócio muito... É uma pressão muito grande mesmo. Essas pressões americanas, né? Então, você vê que, olha, o próprio Milton Cooper morreu em circunstâncias bem, né, também bem questionáveis, né? Ele morreu num tiroteio com o FBI, eu acho, parece que com o FBI lá, com o ATF, por motivos oficiais, cara. Sempre eles vão dizer que, claro, que o cara é culpado. Então, o Milton Cooper foi, porque ele estava devendo impostos para o governo, aí ele trocou tiros com o FBI lá, com o ATF, cara. Eu não estava lá, só para dizer. Eu posso falar. Eu vou acreditar na palavra das autoridades. O próprio Phil Schneider foi apagado. Não foi? Foi. Então, veja bem, por que eles iam deixar o David Grosh vivo? Schneider foi apagado. Isso porque depois que ele perdeu o fazendo palestra... o Hector Elizondo vivo, cara. Aí, olha, você não precisa apagar o sujeito de maneira assim, que nem fizeram com o Kennedy, né? Estourar os miolos lá na... Né? Não, você pode apagar assim hoje de maneira que nem vai parecer que foi, sabe, que foi feito aí algo contra, né? Você pode fazer o cara hoje
Mudar de opinião. O cara desencarnar, para usar um termo aqui, né? Para a gente não ser derrubado. Você pode fazer o cara passar dessa para melhor, desencarnar, usando métodos aí que a CIA, várias agências têm, e vai parecer que você teve um ataque cardíaco, entendeu? Que você escorregou e caiu, que você, sabe, ou você ficou doido e você mesmo tirou a sua própria vida, coisas do gênero, entendeu? Nem vai parecer uma morte, né? Oficial, né? Oficial, né? Vai parecer que o sujeito morreu ali de causas naturais, sabe? Existem 1000 técnicas. Olha, você vê a quantidade. Eu escrevi uma matéria, isso no meu peito, tá? Vocês viram a quantidade. Por exemplo, o coronel Holanda, ele só teve autorização para falar, ele só falou pro Gevaerd, pro Petit, nos anos 90, né? Mas pode concluir isso aí, depois a gente, né? Não, mas então, você lembrou outro nome, outra circunstância bem estranha. Você vê que tem gente aí que já andou falando que, no investigando, falou, não, ele morreu porque ele estava deprimido, né? Estava com depressão, e é até bom respeitar isso, porque, né, a família não fala disso porque ele sofria de depressão, é um negócio desagradável, é melhor não falar. Mas assim, cara, rapaz, é incrível, né, como esse pessoal sofre de depressão, né? É um militar com uma carreira, assim, mais do que consolidada, ele era muito jovem ainda, ele estava com 50 e poucos anos, né? 50 e poucos anos. Era eu não sei se ele ficou depressivo, porque, na verdade, o Yolanda falava as coisas com muito prazer, né? Você percebe isso nas gravações? Com muito prazer e orgulho de ser, talvez, militar nas missões, né? Quando ele deu entrevista para a revista UFO, ele estava muito bem, ele tá muito, muito bem, né? Muito animado. Acho que um cara com... Rapaz, eu tô com uma depressão aqui profunda, eu não vou te procurar para falar alguma coisa, não é? Eu vou ficar no meu quarto, trancado, chorando, né? E ele aparentava estar muito bem, ao que consta também, isso eu cheguei a pensar, ele podia estar com uma doença muito grave, assim, sabe? Uma doença terminal, né? Vamos supor, se eu tivesse com uma doença, muita gente aqui, qualquer um, né, uma doença terminal, talvez ia considerar a possibilidade de abreviar o sofrimento ou não, qualquer pessoa, né? Então, ele, ao que me consta, ele também não estava com uma doença terminal. A alegação aí desse pessoal aí que andou investigando e deram um veredito aí, né? Até pediram aí, o cara, para de falar disso porque ele, na verdade, estava com depressão e não sei o quê. Então, estão dizendo que ele estava com depressão. Mas é um negócio assim, totalmente inverossímil, porque, vamos pensar, o cara com uma carreira militar belíssima, uma carreira militar condecorada, né? Um cara que teve acesso a tanta informação, um cara privilegiado, muito bem de vida. Ele estava morando numa casa ali, beira-mar praticamente, uma casa belíssima, né? Um cara assim, não tinha nada o que reclamar da vida, cara. Um monte de gente queria ter uma vida como a dele. Já pensou você, né, ser um militar de carreira, estar respeitado? E o cara, não, eu não tô feliz, vou acabar com a minha vida. Entendeu? É um negócio totalmente inverossímil, assim como eu já falei, né? Como é inverossímil você vê que os astronautas lá da Apollo 11, os caras, os maiores heróis da humanidade de todos os tempos, os caras que fizeram o maior feito da história da humanidade, né? Depois que eles voltam da missão, os caras entram em depressão, o Bill Armstrong, os 3 viram reclusos, não querem mais saber, não querem mais dar entrevista, deram pouca entrevista depois. O Buzz Aldrin passa 10 anos mergulhado numa depressão profunda, vira alcoólatra, né? Um negócio assim, totalmente absurdo. Certo, Eduardo? Você imagina assim, o seguinte, eu sou o cara que fui o primeiro cara que pisou na Lua. Vamos dar aqui uma hipótese, certo? Uma hipótese. Pisou na Lua, voltei. Cara, eu vi, deu tudo certo. Meu Deus, eu consegui até passar pelo cinturão de Van Halen. Não fui fritado pelo cinturão de Van Halen, né? Eu com aquele equipamento precário da NASA, sabe, os computadores lá que tinham menos memória que uma calculadora, né? Tinham 20 milhões de vezes menos memória do que um celular de hoje. Eu consegui chegar na Lua, rapaz, com aquele equipamento pré-histórico, equipamento precário, e voltei, sabe, deu tudo certo, voltei vivo, pisei na Lua. Eu devia estar felicíssimo, não? Eu vi coisas lá, eu vi algo que nenhum homem viu. Eu posso aqui passar a minha vida inteira dando palestras, conferências, falando para as pessoas, contando a minha experiência, né, ensinando, passando um tremendo conhecimento de tudo que eu vi,
Aí o cara, não, você volta da lua e fala, tô deprimido, quero mais saber, certo? São atitudes assim esquisitíssimas, né? Então, que é totalmente inverossímil, né? Então, esses casos aí que eu estou falando, o Eduardo, você acha que esse pessoal aí que fica falando à vontade, não acontece nada com eles, né? Se realmente eles estivessem falando alguma coisa que estivesse desagradando o governo, que tivesse, sabe, algo que tivesse, né, desacatando, que tivesse fora dos planos, da agenda do governo, da elite que controla o mundo, você acha que eles estariam vivos? Tem que ser muito burro o cara tem que ser muito, muito burro para acreditar nisso, sabe? Se as pessoas acreditam nisso, me desculpa, sabe? O pessoal precisa, sabe? Precisa fazer precisa fazer aí E outra, eu sei até, não tô aqui julgando, já até sei quem deu essas notícias dizendo que ele talvez cometeu o suicídio, né? Mas eu fiquei sabendo que o pessoal de Colares, ele ficou um tempo lá também um pouco, né? Muita gente sabe que acha que não foi isso que o pessoal tá falando que ele, né? né? Então, né? O pessoal então, tinha gente que ele conversava ali, né? Para mim então, vai ficar sempre uma incógnita aí. Engulo essas historinhas não, sinceramente. Né? Até porque, como eu falei para você, estou analisando sob o ponto de vista mais lógico do negócio. Porque a gente não está lá, né? A gente não investigou o negócio, a gente não viu o inquérito. Verdade. Olha, como o caso. Olha, tem milhares de casos que a gente pode começar a lembrar aqui, né? Eu acabei de lembrar de mais um, que as pessoas, todo mundo já esqueceu, o caso do PC Farias. Né? Não sei se você lembra, Eduardo, o caso do PC Farias, lá do Collor, né? Que o PC Farias era o tesoureiro do Collor, foi acusado lá de um monte de... Sim, lembro dele, lembro. Aí, o que aconteceu com o PC Farias? Na hora que ele ia revelar tudo, né? Ele ia contar um monte de podres. Quais eram os podres que o PC Farias ia contar? Ele ia contar porque o PC Farias estava sendo condenado como bode expiatório, não é isso? Ele era o culpado de tudo lá. O PC Farias, o que ele ia fazer? Ele ia revelar todo mundo que estava envolvido. Um monte de gente, empresários, industriais. Né? Isso. Ele ia botar todo mundo na roda. Antes que isso acontecesse, o que fizeram com o PC Farias? Ele apareceu junto com a namorada dele, a Suzana Marcolino, num belo dia lá na cama. Apareceram os dois lá, você sabe como. Né? Isso. E aí, o que aconteceu? Aí vem lá o Badam Palhares. Olha vejam vocês quem é que estava envolvido nisso também. O Badam Palhares, essa figura sinistra aí. O Badam Palhares que fez a autópsia do PC Farias. E o que ele coloca lá? O que ele conclui? Você sabe, eles tiraram a própria vida. É uma piada. Quer dizer, comparando essa do... É uma piada. Um cara milionário como o PC Farias. O cara tava podre de rico, com uma bela mulher do lado dele. Né? Ele era feio pra burro, o PC Farias. Né? O cara era um tipo... parecia o Danny DeVito, uma coisa assim, né? O PC Farias. E ele com uma belíssima mulher lá do lado dele, uma mansão. Ele ia tirar a própria vida. Ok, vamos acreditar. Vamos acreditar. Então, é o seguinte, quando alguém incomoda realmente, ele é apagado. Entende? Então, é aquele negócio. Tem um monte de gente aí também, teóricos da conspiração, que estão aí falando e nunca aconteceu nada com eles. Então, é algo estranho isso, né? Porque, veja, se o cara realmente estivesse falando algo que estivesse incomodando, já teriam cortado ele. Ou, assim, não necessariamente apagado ele, mas excluído, sabe? Cancelado. Não é isso? Você tem que ver que tem muitos aí que estão aí, que tem muito ibope, né? Tem canal aí com milhões, etc., que posam de outsiders, posam de gente, sabe, que está combatendo o sistema. Será que estão mesmo? Porque eu ponho isso em xeque, entende? Eu ponho isso em xeque. Aí vocês podem até me colocar também em xeque, né? Como é que eu estou aqui falando e não me apagaram? Bom, aí eu posso até dizer, porque eu não sou ninguém, né? Meu público é muito pequeno e não incomodo quase ninguém, entendeu? E outra, eu sou um cara muito cuidadoso também, tá? Eu não me exponho assim tanto, assim, eu falo aqui, mas eu não fico expondo a minha vida, não tô, sabe, não tô... Eu controlo muito do que eu falo,
E olha, às vezes não. Você sabe o que tem que falar ou não tem, né? Você sabe muita coisa, entende? Eu sei já o que eu devo falar ou não, o que eu devo, né, o que eu posso escrever, publicar. Porque eu não sou idiota também, não sou, sabe? Não sou um cara tão ingênuo assim de achar que eu vou fazer, sabe? Como muita gente já fez isso, o cara acha assim que sabe? Você é aquele cara que vai fazer a revolução total. Isso é uma ingenuidade enorme. O cara vai acabar, no máximo, ele vai acabar apagado, né? Eu escutei uma frase muito engraçada aí, há um mês e meio atrás, né? Tava um maluquinho lá na rodoviária, um doidinho lá, ele tava gritando assim: eu prefiro escapar fedendo do que morrer cheiroso. Nossa, que comparação, hein? Eu digo mesmo, eu prefiro escapar fedendo do que morrer cheiroso. Eu tenho aquela frase também do Chaves, não sei se vocês lembram: eu prefiro morrer do que perder a vida. Né? Mas vamos para a próxima aí, Eduardo. Ô, Cláudio, você quer que eu faça essa pergunta no final ou aproveito aqui dele aqui do Newton? O que você quiser, meu. Já são 9h30, né? Vamos, eu não vou estender muito para as vamos lá. O Newton perguntou se aquele lado escuro da Lua, se existe boato mesmo, se tem algumas construções. Tem essa teoria que a Lua tem construções, mas não é no lado oculto, não, né? O Newton tá falando se tem no lado oculto. Também tem a teoria, né, Cláudio? Essas teorias, não sei se é verdadeira. As construções teriam... Apesar aquele negócio da Mona Lisa, sei lá, né? Não, vai dizer se... O que você da Mona Lisa? O que você pensa também, Cláudio? Que a Mona Lisa diz que acharam o corpo lá dos astronautas. Não, isso aí é totalmente fraude. Isso aí é fraude. Muita gente fraude. Vê como fraude mesmo. Totalmente. Isso aí é um filminho que fizeram, até hollywoodiano. Tem até atores de Hollywood que participam desse filminho aí. É totalmente fraude. Falso. Fraude. Mas então, o negócio da Lua. A construção do lado oculto da Lua, ele acha. É um assunto que rende muito também. O John Lear, ele falava que ele garantia, tá, que tinham base, ele falou que tinha 2 milhões de pessoas vivendo na Lua, e ele mostrava algumas fotos, não sei como é que ele conseguiu isso, assim, que mostravam algumas coisas que lembravam construções. Poderia ser também pura pareidolia, né, como muita gente fala. Pareidolia. Construções. Eu tenho um livrinho aqui, ó, um livrinho japonês, né, que meu pai, há muitos anos atrás, quando ele estava no Japão, ele mandou para mim. Ele comprou no Japão e mandou para mim. E é um livro que também mostra, assim, sabe, muitas fotos da NASA, parece que mostrando algumas construções. E você NASA. E tem muitas dessas fotos aí, você encontra aí são fotos públicas da NASA. Só que se você tiver paciência, se você entrar no site da NASA, você vai encontrar um monte de fotos da Lua, todas as fotos que eles tiraram na Lua, né? Todas não, vamos dizer. O que eles alegam que são todas as fotos que eles tiraram na Lua. Né? Você entra aí no site da NASA, em alguns repositórios aí de fotos, onde tem as fotos da NASA, da Lua, você vai encontrar todas as fotos que foram tiradas pelas missões Apollo, né? Da Lua, de vários outros outras sondas também que tiveram na Lua. Você pode ter isso em altíssima resolução, e fazer assim, zooms totais né? da Lua. Então, se você tiver paciência para isso, você pode até encontrar coisas. Muita gente tem encontrado muitas coisas que lembram construções, realmente lembram. Agora, sempre aquilo. Dá para você chegar e afirmar peremptoriamente, com uma certeza absoluta de que aquilo ali realmente é uma construção? Não dá. Mas tem algumas que eu vi que eu achei muito, muito, sabe, assim, um negócio muito, muito... Quase que não dá para dizer que não seja uma construção, entende? Então, me parece que tem sim, algo, sim. E parece que muita gente já encontrou, até usando o Google Earth, aí, o Google Moon, né? Qual é o Google Moon, que chama, não sei. Porque tem o Google Earth, também tem o Google da Lua. Né? Diz que sai até luzes para lá, né? Também, ó, eu já escarafunchei o tal do Google Moon aí e tal, tempo atrás aí. Estou chamando de Google Moon porque eu não sei o nome exato, não sei se é esse.
e escarafunchei. Eu mesmo encontrei, rapaz. Eu estava lá escarafunchando umas áreas, assim, né? Fuçando toda a lua. Eu mesmo encontrei uns negócios lá muito intrigantes. Eu encontrei lá um negócio parecido com uma ponte, assim, sabe? Um negócio assim muito intrigante eu encontrei. Então, muita gente encontrou isso já e já publicou, já expôs isso, né? E se você procurar, realmente você vai encontrar muitas coisas assim intrigantes na Lua. Sabe? Agora, como eu estou falando, existem tantas teorias em torno da Lua hoje. Por exemplo, alguns falam que todas essas fotos da NASA, então, seriam fotos aí fajutas, né? Fotos artificiais, ou fotos feitas em Photoshop, artísticas, porque aí falam que não, a Lua nem sequer é sólida, que a Lua é um holograma. Viu essas teorias? Que a Lua é oca, né? Que a Lua, na verdade, é uma espécie de nave espacial, estilo Estrela da Morte, sabe? Que apenas projeta um holograma em torno e para que as pessoas tenham a ilusão da Matrix, chamada Moon Matrix. Até o David Icke tem uma teoria a respeito disso, que ele chama de Moon Matrix, né? Você vê que no daquele filme Show de Truman, lembra disso, o Show de Truman? Todo mundo viu? Onde é que ficava ali o diretor daquele show? Onde é que ele ficava? Ele ficava na Lua. Era uma lua falsa que tinha no céu, e eles estavam todos naquela lua falsa, e dali que eles ficavam observando o Truman. Ah, então, sim, aquele filme que quer falar que não foi para a Lua os astronautas, né? É esse? Não. Estou falando do filme lá, o Show de Truman, aquele que o... Ah, é o outro. Tá. Aquele que o ator lá que fez esqueci o nome do cara. Caramba. O comediante lá, que fez o Máscara. Como é que é o nome dele? O comediante? John Kerry. Não. As pessoas sabem, as pessoas vão falar no chat aí. Eu me fugi. Não é John Kerry, alguma coisa assim, não. John Kerry é aquele. Não. O John Candy está falando, aquele gordo. Não tem nada a ver. Aí o Truman, né? Essa história é aquela que ele vive dentro de uma redoma, né? Uma cidade, num estúdio gigantesco. Ele pensa, só que ele não tem noção de que ele vive num estúdio gigantesco e tal. E ficam filmando a vida dele desde que ele nasceu, né? É uma espécie de reality show, mas com ele vivendo uma vida totalmente matrixiana, entre aspas, né? Sim. Tudo aquilo é cenário, são atores que ficam contracenando com ele, e ele pensa que está vivendo uma vida real. Né? É o Jim Carrey? Isso. É o... Fala o nome dele de novo, eu esqueci o nome dele. É o Jim... Acho que é Jim Carrey, alguma coisa assim. Jim Carrey, isso aí. É o Jim Carrey. É o Jim Carrey. Faz tempo que ele está meio fora de circulação aí já faz um tempo, né? Aliás, também é o seguinte, o Jim Carrey é aquele ator que parece que ele incomodou um pouco aí o Hollywood, né? Acabaram com a vida dele aí. Então é assim, ó, quando você incomoda de alguma forma, realmente você está incomodando, os caras destroem você. Como um monte de atores de Hollywood também não foram apagados aí nos últimos anos, um monte. Tá? O Mel Gibson também, né? Ferraram com o Mel Gibson aí. Porque não sei se é verdade, dizem que ele revelou coisas aí que dessas sociedades dos chifrudinhos aí, né? Ele vem falando. Diz que o dono de Hollywood estava envolvido nisso. Diz que, né? Por isso que ele, Olha, o Mel Gibson é um cara... eu vou falar. Se alguém me perguntar qual é o cineasta atual que você mais admira, é o Mel Gibson, sem dúvida. Tá? Ele fez vários filmes. O Mel Gibson é um cara extraordinário. Extraordinário. Eu vi todos os filmes dele. O Príncipe Valente, o Robin Hood. Ixi, vi todos dele. Coração Valente, né? Coração Valente. Ele Coração Valente. Por tipo que pareça, né? Ele é um cara, assim, anti-Hollywood, mesmo assim... Esse filme é legal, o Coração Valente. É legal. Eu assisti todo. Ganhou todos os Oscars com o Coração Valente, né? Aí depois que ele já se consagrou, aí ele foi fazer o que realmente ele queria. Ele acabou fazendo A Paixão de Cristo, né? Que é um filme totalmente anti-Hollywood, né? Que é um filme que vai totalmente contra Foi ele que escreveu aquele índio acho que é os Aztecas, né? Ele fez um outro filme maravilhoso que é o Apocalipto. Isso, o Apocalipto, eu tenho que ver, né, nesse que parece o Netflix, mas acho que deve estar... O 2 ia sair no cinema, né? O 2 é a chegada dos espanhóis, né? Eu quero assistir, cara. Nossa. Então não saiu ainda, pelo que eu sei. Vai sair, parece que vai sair. Legal.
Mas então, porque o Apocalipse, o primeiro, ele termina assim, né? O cara lá que ia ser sacrificado pelos maias, ele consegue escapar, né? Assim, por um milagre, acho que é maias, né? Deve ser maia. ele consegue escapar por um milagre assim, total. Aí ele chega lá na praia, né? Ele chega na praia, ele vê assim de longe chegando navios, deve estar chegando lá o Cortez, algo assim. Chegando lá chegando o navio, né? As frotas da Marinha Espanhola. Aí acaba o filme. Então, aí, se partir daí, o segundo vai ser muito legal, né? Porque aí vai mostrar. Vai ter o segundo. Eu vi a propaganda no Facebook. Vai ter. Certamente vai mostrar a conquista espanhola, mas sob outra ótica. Porque vai se mostrar que Eu não sei, gente. Pode ser exagero meu. Às vezes eu acho que esse negócio foi um castigo para os maias. Exatamente. Não, porque por causa que pegaram a doença, a varíola, né? Pegaram a varíola, né? Uma das maiores falácias da história, que se conta até hoje, umas historinhas aí. Eles pegaram a doença dos espanhol, teve um massacre. Isso aí é uma historinha da carochinha, que conta até hoje nas escolas, sabe? É uma história oficial, que fala assim, não, porque os espanhóis foram muito maus, eles acabaram com o coitado dos astecas, dos maias e tal, foram muito ruins, né? E o que acontece... diz que o pessoal fala que os espanhóis foi pior que os portugueses em liquidar os indígenas, né? O pessoal fala, né? Pera, o que acontece é o seguinte, né? Mas, não estou dizendo aqui também que eles foram... Santinho, né? Não estou falando isso, mas eu estou dizendo o seguinte. Quem eram os astecas? Quem eram os maias? Sabe? Eram povos sanguinários. Eram povos que, como o próprio Mel Gibson mostrou no filme, né? Eram povos que sacrificavam assim, milhares de pessoas todos os dias. Para os deuses, para o Deus Sol, para o Deus não sei o quê, né? Geralmente para o Deus Sol. Né? Eles acreditavam que se eles não sacrificassem um tal número de pessoas por dia, o sol se apagaria, sabe? Aquelas crenças bem pagãs, né? Aquelas crenças bem pagão, bem pagãs e, claro, essas crenças aí, na verdade, elas estão fincadas em algo muito mais sombrio. Mais sombrio, sombrio, que é aquele negócio dos deuses. Você pode ver que os deuses da antiguidade, todos os deuses da antiguidade, por que eu pergunto para vocês, por que todos os deuses da antiguidade exigiam sacrifícios? Né? Por quê? Bom, Deus não precisa de sacrifício, né? Um ser superior, um ser criador, não é? Um ser divino, ele não precisa que você mate um boi, mate um carneiro, ou pior, mate pessoas, né? Porque os deuses exigiam sacrifícios de seres humanos. Isso aí foi começar assim a ter não é que acabou também, né? Começou a ter uma parada, aquela história da Bíblia lá, né? Lembra? Que ia sacrificar o Isaac, né? Aquela história do sacrifício lá de Isaac, entendeu? E aí que Deus manda um anjo e fala, não precisa sacrificar o seu próprio filho, etc. Lembra dessa história? Né? Lembro. Então, o negócio começou a ter um paradeiro ali, mas veja, mesmo os judeus continuaram praticando sacrifícios de seres humanos, tanto é que na Bíblia, na própria Bíblia, você encontra esses registros aí de que, na verdade, a coisa não acabou ali. Né? Continuou isso daí. Tem uma passagem lá que eu não me lembro qual que fala lá, que o sujeito oferece a filha lá, né, para Deus, ele ia realmente sacrificar a filha dele, entendeu? O negócio continuou, na verdade. Certo? Sacrifícios a Moloque, era uma coisa muito comum na antiguidade, né? Naquela época, lá na Babilônia, né? Era muito comum, quer dizer, os pais geralmente sacrificavam o primeiro filho, o primogênito. Tá? Nascia o primogênito, o que ele fazia? O primogênito era oferecido para os deuses, sacrifício. Olha que negócio louco. Né? Isso aí também, isso aí toda a antiguidade, todos os povos, todo lugar do mundo, né? Em Roma, Sim. na Grécia, sabe? Todos os povos faziam isso, todos, na Ásia, na China, no Japão, em todo lugar. Negócio assim impressionante. Por quê? Eu pergunto para vocês, gente, pensem vocês, parem aí um pouco, pensem, né? Vão pesquisar isso daí. Por que os deuses da antiguidade exigiam isso? Por que será? Né? E aí eu pergunto para vocês, será que isso acabou? Será que isso acabou? Não. Né? Só vocês verem aí o que acontece aí. Né? O que acontece? Sabe? Será que as guerras, essas grandes catástrofes que eles provocam, não é um pouco isso?
Será que quando eles estimulam, aí, eles constroem tanto estádio de futebol em tudo que é lugar, né? Fazem tanto campeonato, vão criando cada vez mais campeonatos, né? Disputas, competições esportivas, cada vez mais estádio para tudo que é lugar. Vamos lembrar aqui que esse negócio de construir estádio, isso aí é um negócio que começou lá em Roma, né? Lembra aqueles estádios romanos? O Coliseu. Estavam matando também, era igualzinho os astecas e os maias lá, ficavam matando milhares de pessoas todos os dias, né? Aos leões. Isso é uma coisa que tem que se refletir mesmo, né? Porque, né, não é só essa questão lá dos maias, né? Então quase todo mundo. Então, parece que os fenícios também pegavam pessoas que nasciam defeituosas para. Todo mundo, sem exceção. Você vê até os índios, os índios brasileiros também faziam isso. Né? Muitas tribos faziam isso. Canibalismo, ixi. Todas as tribos faziam isso. As tribos no Brasil sempre se guerreavam, né? As tribos, sempre. Uma guerreando contra a outra. Aí, quando eles capturavam os inimigos das outras tribos, eles sacrificavam ou comiam. Entende? Então, por que isso? Né? Eu já falei várias vezes, quem quiser entender por que isso, é só ler os livros do Salvador Freixedo. Né? Tá bom, quem quiser entender. Defendamos de los dioses, a granja humana, vocês vão entender por que é que quem eram esses deuses também. Tá? Vixe. Quem eram esses deuses aí? Nada mais eram do que isso que a gente chama de ET hoje. Certo? E que fazem a mesma coisa. O que são essas abduções? O que é isso? Né? Por que milhares de pessoas desaparecem todos os dias? Só no Brasil, as estatísticas apontam que desaparecem 200 mil pessoas por ano no Brasil. Isso tem a ver com abdução? Com um monte de coisa. Ixi. Entende? Quantas pessoas desaparecem nos Estados Unidos? Portais? Não sei lá, né? Quantas pessoas desaparecem aí? Veja as estatísticas. O número de pessoas que desaparecem todos os anos no mundo. Milhões de pessoas. Que somem sem deixar vestígios. Sem vestígio, Entende? Então, isso tudo continua acontecendo. Aí o Mel Gibson, ele mostrou o quê? Ele está tentando fazer com esse filme aí, mostrar toda essa historinha que contam aí, né? É a pura história da carochinha, de que os astecas, os maias, eram os pobres coitados que foram massacrados pelos espanhóis. Os caras eram sanguinários. Os caras eram um bando de assassinos, de psicopatas, entendeu? Eles tinham uma civilização muito avançada, não? Construíram pirâmides, construíam templos de pedra, faziam esculturas magníficas, né? Se bem que eles não conheciam a roda. Olha que engraçado, né? Eles não usavam a roda, né? Nenhum desses povos sul-americanos parece que eles conseguiram desenvolver até uma forma de filtrar a água, né? Para a água ficar... Exato. Então, eles construíam aquedutos, sistemas de esgotos, encanamentos, né? Construíam até observatórios astronômicos, né? Tem aquele observatório de El Caracol, né? É o Caracol, é um observatório astronômico. Eles tinham um conhecimento avançadíssimo de astronomia, de medicina, de ciência mesmo, a gente pode até dizer, né? De vários aspectos assim, científicos. Agora, essa parte não sei quando liga, mas que é interessante. Eles eram povos sanguinários. Fazia, assim, como mostra no filme do Mel Gibson, né? Eles pegavam pessoas de tribos inimigas, ou tribos vizinhas, nem necessariamente inimigas, mas tribos vizinhas, e pegavam esse pessoal para sacrificar. Né? E como é que eles sacrificavam? Era com anestesia? Não, pegava o sujeito lá, geralmente eles preferiam virgens, né? Mulheres e homens virgens. Eles até tratavam bem a pessoa que ia ser sacrificada um pouco antes, porque a pessoa, como ela era tida como oferenda para os deuses, nas últimas 24 horas da vida dela, ela era bem tratada, ela tinha tudo que ela queria, todos os desejos dela eram atendidos. Né? O que você queria comer, eles te davam, né? Te davam um belo banho, passavam perfume em você, se você quisesse uma mulher, eles te davam. Né? Não, aí eu estou falando besteira, eles sacrificavam virgem, né? A pessoa virgem, então nada disso que eu falei, isso que eu falei. Então eles atendiam assim, o desejo da pessoa, a pessoa queria comer algo, eles davam, né? Enfeitavam toda a pessoa, perfumavam, né?
E era tratada como um rei, até o momento que ia ser levado lá, geralmente era levado no alto do... Por que as pirâmides maias, astecas, etc., né, eram feitas daquela forma? Era uma arquitetura para o sacrifício, né, que levava o sujeito até o topo, colocava o cara em cima, às vezes, de uma estátua de algum deus, né? Por exemplo, tinha um deus muito sanguinário que era o Shakmol, né? Você vê que a estátua do deus Shakmol, ele tem a cabeça aqui de um lado, a perna do outro, ele está meio que deitado e uma plataforma, assim, o corpo dele, não é isso? Lembra? Isso, eu sei como que é essa aí. Colocava o cara lá... Lembra um pouco um dragão, mais ou menos, né? Parece, né? Não sei. Não, é um deus mesmo, assim, ele é uma cabeça de um homem mesmo, entendeu? Só que o corpo dele é comprido e tem uma parte, assim, que é reta, né? É que eu tô tentando lembrar qual é essa. Não lembro. Colocava o cara ali, e os caras com uma faca lá, né, e tirava o coração do sujeito, e tirava o coração pulsando, ainda vivo, mostrava para as pessoas, um negócio assim. Sabe? E jogava depois o corpo do sujeito lá de cima, foi ele rolando pelas escadarias, e o sangue jorrava em tal quantidade que tinha rio de sangue. Tinha um rio lá que ficava correndo sangue 24 horas por dia. Tal era a quantidade de gente que era sacrificada. Quer dizer, é um negócio assim tenebroso, né? Mas, não, olha, o Mel Gibson é um cara admirável, e o que ele foi atacado, né? Você vê que quantas vezes a imprensa sempre pintava o Mel Gibson como um cara desordeiro, fanfarrão, né? Um cara mulherengo. Ele é mesmo, parece, né? Mas o Mel Gibson, até a casa dele pegou fogo agora. Ficaram sabendo o que aconteceu? São aqueles incêndios que deram em Hollywood no ano passado. Sério? A casa dele pegou fogo. Engraçado que a casa do Tom Hanks não pegou fogo, né? A casa de um monte lá de gente lá que é sabe, bicha de Hollywood não pegou fogo. Agora a casa do Mel Gibson foi uma das primeiras que pegou fogo. Engraçado isso. A casa dele queimou toda lá em Hollywood, na Califórnia. E o Mel Gibson, o pai dele, olha, o pai do Mel Gibson, ele fundou uma igreja. O pai do Mel Gibson era uma figura extraordinária também, viu? Se vocês pesquisarem aí e virem a vida do pai do Mel Gibson, é um negócio inacreditável. Eles são lá da Austrália, e o pai do Mel Gibson, depois ele migrou para os Estados Unidos. Ele participou de um programa Quiz Show, o pai do Mel Gibson, um Quiz Show nos anos 60, e ele era um cara muito inteligente, sabe, o pai do Mel Gibson, muito, muito inteligente, e ele ganhou, assim, brincando, o Quiz Show lá, ganhou uma fortuna, ganhou milhões de dólares lá de prêmio do Quiz Show, e com esse dinheiro aí que ele... depois ele construiu muita coisa com esse dinheiro que ele ganhou no programa lá no Quiz Show, né? Nossa! E ele até fundou uma igreja, o pai do Mel Gibson. Fundou uma igreja, católica, né? Mas assim, ele quis fazer uma igreja católica verdadeira, né? Porque ele achava que a igreja aí estava totalmente certa. A igreja católica que está aí é uma igreja totalmente falsa, né? Desde o Concílio Vaticano II é uma igreja fake que está aí. Então ele fundou a própria igreja dele, ele sabia disso, ele fundou a igreja católica dele, particular. E tem lá a igreja lá, e reza a missa tridentina, entendeu? Reza em latim ainda, e só ensina realmente o que é o catolicismo verdadeiro, não é essa farsa aí que virou catolicismo. Mas olha, rapaz, eu vou aguardar esse filme aí, eu quero ver esse filme aí. Então. Eu também quero, tô ansioso. Tava falando que era para esse... Agora, deve ser pro segundo semestre, talvez, hein? Rapaz, legal, hein? O Mel Gibson faz tempo que não vem com filme aí, né? Porque termina na chegada dos espanhóis. Interessante que já mostra os espanhóis invadindo o México lá, né? Cara, isso vai ser legal, hein? Isso aí vai ser muito legal ver isso aí. É isso aí. Mas pode esperar que um monte de gente vai protestar contra esse filme aí. Pode esperar. Pode esperar, né? Vou falar assim, mas aí o Mel Gibson está... Você viu como ele foi atacado quando fez A Paixão de Cristo? Né? Chamaram ele de tudo, de antissemita, de tudo. Ixi, de tudo. Aí, imagina o que vão falar dele com isso. Vão falar assim, pô, ele tá referendando o genocídio. Vou falar isso aí. Você pode escrever. Mas ele tá mostrando a realidade, ué? A realidade que aconteceu na época, né? Vou falar. Como é que ele mostra aí que os espanhóis não eram tão ruins. Ele vai ser detonado, certamente. Bom,
Quero agradecer aqui a presença do Cláudio Suenaga. Foi uma ótima gravação, né? Estamos chegando agora a 1h e 54 minutos. Aí depois, mais pra frente, vamos ver, Cláudio. Aí quando você tiver um tema também. Mas hoje foi muito interessante, né? Nós exploramos principalmente esse assunto de várias coisas aí, né? Das revelações sobre os OVNIs nos Estados Unidos, né? Então, aqui diversos assuntos aí, né? Hoje, aqui encerramos aqui esse assunto também do Mel Gibson, foi super interessante, né? Tá? Bom, com o Cláudio, eu vou pedir para ele falar as palavras finais aqui do canal Os Segredos do Mundo. Cláudio, olha, foi um grande prazer estar aqui. Você fez a propaganda do livro também, né? É isso aí. Valeu, meu caro Eduardo. Obrigado aí, obrigado a todos aí que acompanharam, e um abraço aí para o Carlos Moreira, e para todos aí, para os que fizeram perguntas, um abração, valeu aí, Eduardo, um grande abraço a todos. Um grande abraço, hein? Gente, tchau, tchau. Talvez essa semana tenha mais alguma coisa aí, tá bom? Tchau, tchau. É isso aí.